Tem chance se você tem a primeira coisa, a humildade para aprender. A humildade para compreender que nós estamos vivendo num mundo completamente diferente. Esses dias mesmo eu estava vendo no LinkedIn, por muito tempo a gente se baseou em frames, né? Metodologias e frames para gerir negócios, gerir pessoas. E agora, todas as metodologias, mesmo as mais recentes, quando a gente fala de métodos ágeis, né? Scrum, já muitas vezes já nasce morto, né? Então, a gente não tem mais no mundo que a gente vive hoje, no mundo contemporâneo, onde as mudanças são muito rápidas, onde a quantidade de informação você não consegue se atualizar. A gente vai dormir cansada e a gente acorda cansado. Atrasado já. É atrasado. Então, na verdade, a gente está aprendendo agora que todos esses frames e metodologias nos ajudaram a conduzir até onde a gente chegou, mas agora, principalmente com o advento da inteligência artificial, a gente vai ter que colocar o nosso lado humano. Porque só aqueles que conseguirem entender o lado humano de tudo vão sobreviver a essa revolução que está vindo pela frente. Muita gente tem habilidades e capacidades e valores lá dentro que acaba sendo encaixotado no valor de outro. E um valor... Vou pegar o exemplo de Terra 2 e Terra 1, mas o cara entra no Terra 1 e compra aquilo como verdadeiro, mas no fundo ele não é assim. Pessoas brilhantes em outras coisas fazendo coisas boas também, porque a competência nos dá isso. A gente faz muito bem alguma coisa que não é a nossa essência. Nas empresas também é assim. Quando você entra num negócio de remuneração, que é o nosso negócio da Carreira Miller, você tem várias formas de pensar. Você pode pensar que remuneração é o que ensinaram lá atrás. Fazer a conta, fazer uma progressão, uma regressão, uma projeção de números. Isso tudo a gente sabe fazer e é bem legal. E é tão legal que isso quase parece uma verdade. Mas a verdade não é isso. A verdade é que nós estamos num mundo das recompensas, o mundo dos estímulos, o mundo de mover o camarada, como nós fizemos no começo daqui, de A para B, e que a gente só usa um jogo chamado salário ou uma remuneração convencional, mas todos nós temos habilidades e jeitos e capacidades que podem ser usadas, e a gente fica naquela organização porque estou usando o meu melhor, e a gente sai de uma organização porque o nosso melhor também não está sendo usado. Eu nunca vou me cansar de ouvir esses dois. Para esse último episódio do ano, da temporada 2023 do Quinto Dia Útil, a gente trouxe aqui a Adriana e o Robinson para falar sobre reinvenção, sobre novas formas de pensamento, sobre como que vai ser essa visão do ano de 2024 e para também conhecer a visão que eles têm sobre esse mundo corporativo e a atuação das lideranças. Bom, como que você vai olhar para esse ano novo que tá chegando aí, hein? A Adriana, ela é inspiradora. E olha que eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Porque eu, como mulher, quando eu conheci a Adriana, eu olho para ela, desde a época que eu conheci, eu olho para ela e eu penso assim, que liderança feminina potente, forte, engenhosa. O do engenhosa é um easter egg, você vai entender ao longo do episódio isso. E o Robinson, bom, o Robinson é de casa, vocês já conhecem o Robinson da Carreira Miller, e ele tá num momento de transição importante, e ele, assim como a Adriana, também me inspirou aí muito ao longo da minha trajetória, eu tenho certeza que ele tem feito isso também com muitas pessoas. Bom, nesse episódio aqui, eu vou te contar que a gente falou de coisas que faculdade nenhuma ensina. Tá curioso? Então bora lá. Cara, se eu disser pra você que tá gravando esse aqui, obrigado. Adriana Belmiro. Agora vocês têm um negócio assim, não, tem um negócio aqui, né? Você vai vir vários anos agora que tem um negócio aqui. Agora tem, isso pode ser usado. Adriana Belmiro, Robinson Carreira, sejam muito bem-vindos ao Quinto Dia Útil. Que honra começar rindo desse jeito, cara. Rir é a nossa especialidade. Tipo, você não fala mais nada. É que não vira o choro daí, né? Só vê a risada. Só vê as pingas que nós Só tomamos. pinga. Pô, que legal ter vocês aqui. Se aproxime aqui, Robson, isso do microfone. Pô, Adriana, você abriu o mundo digital da carreira quando a gente pensou há 5 anos em fazer algo assim nessa linha. O estúdio era diferente, pra quem tá vendo a gente no YouTube, a gente montou um outro set aqui na época. A gente chamava de webinar.
Webinar. Lembra? O webinar. Antes desse nome existir, né? Antes do quinto dia útil. Não, e o webinar, porque o webinar ficou muito forte na época da pandemia, né? Então, acho que vocês usaram o webinar, foram os pioneiros aí usar a palavra webinar. Foi muito legal isso. E, cara, agora reconhecendo você como um profissional, é uma honra ter você aqui, porque a gente acompanha você no LinkedIn, as empreitadas que você tá, e é por isso que a gente quer que você conte isso pro mundo, cara. Você é uma profissional incrível, cara. Obrigado. E não é de agora, né? Porque não conhecemos ela agora, na verdade. Há 8 anos, né? Tem situações, e daí são situações que você fica admirado, tal, com o trabalho e tal, mas depois que, tipo, perde o encanto. Não é o caso dela. Então é um encanto permanente, então a gente fica bem contente. Obrigado, com isso. gente. E não é Poxa, valeu pra caramba, meu pô. Vou sair daqui feliz, pô, valeu, pô. Agora tá feliz. E Mas tem mais uma... é muito verdade. Isso é corintiana, pô. Não, para. Aí mexeu. Bem mais pertinho aqui, mexeu numa área que tá Pode difícil puxar o ultimamente, microfone, tá? Puxa o Tá microfone. Eu acho que complicado, não é o melhor pra momento. gente falar disso, né? Vamos pular essa No parte último aí. episódio, a última vez que nós gravamos, dedicou-lhe uma boa parte falando do Coringão, né? Pois Eu acho que não... Mas eu não tô ao tem muito o que falar. Da gente falando, imagina da Que, Adriana aliás- gritando no estádio. É isso, é a versão... Aliás, o Corinthians, ele é um péssimo exemplo de gestão e liderança. Então, a gente pode falar de um clube de futebol que é administrado por grupos de interesse, por um clube que é tão importante como a nação e que é muito mal gerido, com exceção da ala feminina do clube, que agora a gente vai sofrer muito com a saída do nosso técnico. Né, cara? 4 Libertadores no Libertadores, feminino, cara. né? Pô, é pra arrebentar mesmo, É meus pra caras. arrebentar. E com Agora, a gestão sim. feita por uma mulher. Que no futebol feminino é uma mulher. Agora vamos falar de uma Também. outra mulher que tá liderando um time também, assim, do ponto de vista administrativo, tá fazendo sucesso e dói pro corintiano saber, né? Palmeiras também a tá. Leila. tá. A Leila é uma... Veja bem. Veja bem. Eu, como mulher, tenho que defender. Então, eu parto do princípio que eu defendo ela, Apesar dos defeitos dela apesar ser de alguma palmeirense. dela ser palmeirense, dela às vezes dar uma... Eu acho que o último posicionamento dela, ela... Acho que faltou dosar. Mas, a mulher tem muito dinheiro, né? Ela tem uma visão de mundo muito tá fazendo bem diferente. feito, não né? tem jeito, E o time né? tá... A gente tem que reconhecer. O corintiano tem que reconhecer. Tem. Mas por trás do time tem uma grande gestão, né? Aham. Uma organização. Que é o que funciona numa empresa hoje, né? Você tem que ter... Tem times Várias talvez variáveis, que sirva né? para mostrar o que não fazer. É o caso do Corinthians agora. E tem times que nos inspiram no que fazer, né? Tem que olhar para isso. Tem jeito. Cara, isso é muito, muito doido, assim. E a gente tá falando sobre... A gente começou falando sobre as mudanças e como a gente ajusta a nossa caminhada. Tem algumas mudanças que eu acho que elas têm que ter de impacto direto na gente, em como nós somos. Por exemplo, o estilo de liderança, certo? Você começa a ter uma noção de liderança. Em determinados momentos você se confronta com você mesmo e pensa, cara, é desse jeito que eu faço? Ou... Eu tô te falando isso porque como que a gente se reinventa e não perde a essência? Mas em que momento é necessário mudar a essência? Porque a gente pega, às vezes, líderes ruins, cara, a essência tá machucada, tá errada. Como é que transforma? Será que tem chance de transformar também? São várias perguntas em uma, desabafo. Tem chance se você tem a primeira coisa, a humildade para aprender. A humildade para compreender que nós estamos vivendo num mundo completamente diferente. Esses dias mesmo eu estava vendo no LinkedIn, por muito tempo a gente se baseou em frames, né? Metodologias e frames para gerir negócios, gerir pessoas. E agora, todas essas metodologias, mesmo as mais recentes, quando a gente fala de métodos ágeis, né? Scrum, já muitas vezes já nasce morto, né? Então... a gente não tem mais no mundo que a gente vive hoje, no mundo contemporâneo, onde as mudanças são muito rápidas, onde a quantidade de informação você não consegue se atualizar. A gente vai dormir cansada e a gente acorda cansado. Atrasado já. É atrasado. Então, na verdade, a gente está aprendendo agora que todos esses frames e metodologias nos ajudaram a conduzir até onde a gente chegou, mas agora, principalmente com o advento da inteligência artificial, a gente vai ter que colocar o nosso lado humano. Porque só aqueles que conseguirem entender o lado humano de tudo vão sobreviver a essa revolução que está vindo pela frente. E aí, estilo de liderança
tradicional, daquele de comando e controle, onde eu mando, né, você obedece, ele não tem mais vida, porque a geração de agora não tá, mas a pessoa tá dando ordem, ele tá pouco se lixando. Pouco se lixando, tá no computador. E tem também os conflitos, porque a gente tem hoje o grande desafio nas organizações é balancear essa galera que tá chegando com um background completamente diferente e a nossa galera, né, descobrir que eu já faço parte do sênior. Nossa galera, não. Você tá aqui, não, eu tô aqui. Robson, acima de 50 nas empresas hoje, você já é considerado silver Mas eu tô talent. muito acima do Silver 50. talent. Silver talent. Silver total. É que eu não Silver. sou, porque esses dias, terça-feira eu pintei, né? Você deu um... Mas eu tô já meio caminhando, Silver. né? Silver talent. Então, assim, como colocar? E aí, os estilos de liderança estão mudando. Tem um livro, eu não lembro agora o nome do livro, mas é o Salib, acho que você já o José Salib, que ele era o da HSM, e o Mauro, acho que é Magali, eu não lembro agora o nome. Mas eles escreveram um livro sobre gestão 4.0, que é a gestão do amanhã, e agora escreveram um livro recentemente falando sobre liderança. E eles abordaram tipos de liderança, e um dos mais importantes hoje para esse mundo é o tal do líder integrador, ou que ele chama de líder conector. Porque hoje liderar organizações com variáveis tão grandes depende de pessoas com um mindset de transformação, que é a minha palavra. Minha palavra é transformação a si mesmo, né? E transformar o outro, né? E aí, para transformar o outro, você tem que criar uma jornada, né? Porque ninguém se transforma. Hoje mesmo eu vi um negócio no Instagram que eu achei legal, né? Como a gente tá... Veja se você está precisando de mudança. Mudança de endereço, mudança física ou mudança de atitude. Né? Eu vi hoje de manhã e é isso mesmo. A gente precisa mudar a atitude. E para isso a gente precisa ser ágil e rápido. E alguns estilos de liderança estão ainda... A gente está lutando muito, olhando para o passado. E aí a transformação está chegando muito diferente e eu continuo preso no passado. Por isso que os líderes hoje vão ter que se reinventar também. Porque o estilo de liderança não é mais aquele que era antes. O livro é Liderança Disruptiva? Isso, exatamente. Então é Liderança Disruptiva, habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã. Isso. Compra pelo link da Amazon que a gente vai colocar na descrição. Que Não isso, não ilude a galera. Um dia a gente Inclusive, chega lá. ele fala sobre, no contexto do livro, ele fala sobre uma coisa que faz muito sentido hoje. Eu sou muito fã também do Rancharan, né? O Rancharan tem vários livros e, para mim, um livro que é de cabeceira é o tal do Execução. Gostei. O Nós já líder lemos, é verdade. tradicional é o líder executor. Então, esse é o líder tradicional. Ele está baseado nas metodologias, nos frames, e ele executa. Executa gerando resultado. Só que no ambiente onde as variáveis eram fixas. Então, eu executo nas variáveis. Hoje eu não tenho mais... Nós estamos vendo duas guerras. Incrível que uma não fala, né? Está acontecendo ainda, que é a guerra da Ucrânia e da Rússia. Desde que começou a guerra do Oriente Médio, ninguém mais fala. Mas será que acabaram as atrocidades que são feitas numa guerra? Só mudou de foco. Só mudou de foco. E como que você vê, Adriana, assim, pensando na liderança? Hoje a gente sabe que tem muitos... Diga. Pode ir. Eu não queria perder depois o foco, se você não vai mudar. Não, eu ia falar dos lá. líderes... Porque tem muitas... As novas Deixa gerações... a menina falar. Ela precisa falar também. As novas gerações, tem muitos jovens que eles não estão querendo mais seguir uma carreira de liderança. Eles não têm mais um encantamento. Trabalho, né? Eles não têm mais esse encantamento pela liderança. Antigamente tinha-se o sonho de se chegar e sentar numa cadeira de CEO, num diretor, num cargo executivo, e hoje não é mais o objeto de desejo, assim. Eu quero trabalhar e o trabalho ser uma parte só da minha vida, não o meu desejo final, assim, o objetivo final. Como que você vê isso? Eu acho que é difícil um pouco responder, né? Mas é que se a gente olhar para trás, e não dá mais para ficar olhando para trás, quando você olhava para alguém dentro de uma empresa, você falava assim, eu quero ser a principal cadeira. Mas hoje o jovem, por quê? Porque tinha uma história, normalmente quem senta na principal cadeira tem uma história dentro da organização. Só que hoje muda tão rápido e o jovem está aberto a tantas novas coisas que isso para ele já não é mais
prestígio. Prestígio para um jovem hoje é estar conectado com novas tecnologias, é estar fazendo naquele momento um trabalho que tenha propósito, e esse é um grande desafio para as organizações também, né? Como implementar propósito de forma verdadeira. O propósito é como os valores, estão lá na parede às vezes, mas não são praticados na vida real. Então, acho que os jovens de hoje em dia, eles não estão mais interessados em cargos, em posicionamento. Eles querem algo que façam com que eles vivam algo inovador, transformador. E aí, como você pega as empresas incumbentes, as tradicionais, para trazer esse público? Porque a gente precisa do equilíbrio entre o pessoal do Silver Talent, Sim. porque eu acho errado, não funciona, imagina, você tem muito conhecimento, com a energia que o jovem traz, com, sabe, aquela capacidade de inovar, de errar. Então, eu acho que os jovens hoje em dia... Engraçado isso, porque eu nunca... Isso é verdade. Eu nunca, quando eu comecei minha carreira, eu nunca olhei... um dia eu quero ser gerente geral. Nunca me passou. Porque não é o importante o que você vai fazer lá, né? É importante a jornada, é o caminho. E o jovem de hoje em dia, acho que está muito mais conectado com essa jornada, o caminho, do que eu estou ganhando hoje para esse mundo, qual é a pegada sustentável que eu vou fazer para esse mundo. Eu quero ser CEO. Para quê? Eu não quero... E eu acho que a gente tem mais resiliência do que eles, Robson. A gente aguenta mais do que eles, do que essa galerinha. Você vê, qualquer coisa que acontece, eu vou sair dessa empresa. Não gostei do que falaram, não gostei do... Não gostei do que falam. Não, peraí. Eu sempre falo, acho que é legal também, né? Crescer, ter sonho de crescer, mas é bom também. Calma, mas as opções, respira, né? Tem muitas opções. Eu acho que como se vê, ele enxerga muitas opções, a resiliência torna-se desnecessária. Acho porque que esse você é o ponto. pode tomar a decisão de mudar de emprego, Tem um mundo de possibilidades, de carreiras. Cabe a você. Você imaginava que algum tempo atrás você ia poder trabalhar da sua casa? Não. Qual a quantidade de pessoas que trabalham hoje de casa? Com uma máquina na frente. Então, por isso que hoje é muito difícil você reter talentos jovens, a não ser que você dê algo que ele realmente se sinta motivado a desenvolver. Isso é um desafio que as empresas estão vivendo, né? Porque a gente não tem mais talentos para colocar e para fazer o negócio. E convenhamos, né? Nós somos parte das empresas tradicionais, que no final é meio chata a coisa, né? É meio difícil, boring, é difícil né? gostar tanto assim, né, de um trabalho, Pois é. Trabalhos chatos ninguém quer. Todo mundo quer trabalho legal. E o trabalho chato vão ser substituídos pela inteligência máquina. artificial, né? Então, eu acho que assim, o mundo tá... A gente está nessa fase, né? Nós somos analógicos, entrando digital, e eles já nascem digitais. Olha as crianças hoje em dia, já estão ali, sabem muito mais usar o iPhone. O meu sobrinho mexe no iPhone muito melhor do que, sabe, recursos que eu... Então, isso faz com que o jovem de hoje, ele seja, por um lado, eu acho que, não sei se você concorda comigo, eu acho mais ansioso até do que a gente. Muito mais ansioso do que a gente também. Porque a gente é ansioso, o ser humano é ansioso, né? Nasce ansioso por natureza, mas eu acho que a gente tem, pelo mindset nosso do passado, a gente tem uma paciência um pouco melhor para entender os processos. O jovem de hoje, não, ele não entende, aí ele se frustra, e aí ele fica super ansioso, aí ele, isso aqui não é para mim, e às vezes ele não entende que tudo tem seu time. Por mais que esse tempo seja muito rápido, tem seu time, né? Mas eles são filhos de pais ansiosos agora, e trabalham com chefes ansiosos, é óbvio, né? Eu acho que há um impacto da ansiedade que está nesse grupo. O mundo está ansioso. Porque o mundo está ansioso. Antes a gente tinha mais tempo, às vezes, para fazer um negócio ou para decidir uma carreira, até escolher a faculdade. Agora não, aos, 12 anos o camarada tem que saber o que ele vai estudar e fazer. Para responder uma mensagem, né? Hoje já fica azulzinho e você já fica naquele desespero. Tenho que responder. Não pode ficar para amanhã, né? Parece que, vamos lá, pegar o mundo digital, o e-mail te dava um tempo de resposta. Agora não, o mundo ele usa outras plataformas que parece que o cara me viu, que eu vi, e agora preciso responder. Se eu não responder logo... isso é muito estressante. E a pandemia acelerou esse processo, né? Acho que a pandemia, porque a gente saiu de uma hora, a gente fez um shift muito grande, né? De sair do mundo físico para o mundo digital, né? Porque a gente não podia se encontrar. E aí a gente entrou na questão de, eu estou disponível quase 24 horas.
Então, isso sobrecarregou demais, né? Eu sou super favorável ao voltar ao presencial. Esse é um tema que está sendo discutido demais agora. Eu acho que depende do negócio, mas o modelo híbrido, 3 vezes por semana, essa é a minha opinião, porque a gente ganha produtividade trabalhando de casa, mas a gente é muito só dentro de casa. E quando a gente está dentro da empresa, a gente tem a oportunidade de interagir. Talvez a gente realmente perca um pouco a produtividade, mas nós somos seres que necessitamos de interações. Sabe que só para amarrar isso, para a gente voltar para não perder a linha do seu raciocínio, mas uma coisa que eu acho que é chave fundamental, assim, tanto para a questão dos jovens deixarem de almejar cargos de liderança e também para essa questão do trabalho remoto, eu acho que é a admiração. Quando você trabalha presencialmente com pessoas, você começa a conhecê-las de forma mais profunda. Não é só uma reunião, um momento que ligou a câmera, aí depois desligou. Não é só aquele momento, daquele assunto. É um dia a dia. Você vê a pessoa, como ela se comporta no restaurante, como ela se comporta no elevador, como ela se comporta com o porteiro, com, sei lá, sabe? Você começa a nutrir uma admiração ou a falta dela pela convivência. Eu acho que a liderança, a juventude hoje também olha para uma liderança que está muito naquela visão do comando e controle que você falou, e não desperta também uma admiração por aquilo, porque não é aquilo que conecta no coração deles, assim, daquela aspiração pela jornada. E aí eles olham e não tem admiração por uma liderança que está com esse pensamento de comando e controle, deixa-se de almejar uma posição porque fala assim, não, assim, se for isso, ser liderança, eu não tenho desejo de viver isso. E também a distância, né? Acho distância física. A gente é um ser de comunidade, né? De viver em comunidade. Salvo aqueles que sempre, na sua essência, eram introvertidos. E aí a pandemia foi o melhor dos mundos. Aí viveu no mundo dele, aí melhorou a vida assim, dele. A vida ele dele se sentiu bem legal. Aí veio o iFood, então, que não precisa nem ligar. Nossa, cara, o cara não precisa nem comunicar nada. Só que aí, quando tu teve que voltar, começou a ter a realidade e agora. Porque tem que falar com fulano. Tem que falar com fulano, tem que interagir, né? Então, a gente não... Eu acho que a gente não tem noção ainda do verdadeiro impacto da pandemia sobre todos nós. A gente vai processar tudo isso que aconteceu no mundo ao longo das próximas décadas aí, ou dos próximos anos, porque hoje é tudo tão rápido, né? Eu sei, é meio polêmico isso, assim, que eu vou dizer, mas eu tenho um amigo que é Silver Talent também. Ele é Silver Friend. O episódio vai se chamar Silver Talent. Silver Talent, pode ser. O meu Silver Friend, ele falou na época da pandemia, quando começou as campanhas de vacinação dos idosos, das pessoas com comorbidades e tal, salva, assim, né, todo o entendimento que a gente tem também pela preservação da vida das pessoas que têm mais fragilidade, né, de física. Não olha pra mim, não. Você falou fragilidade, olhou pra mim. Física, eu senti. Não, imagina, Robson. Sei. Silver. Ele falou assim, e ele nessa posição de ser um dos primeiros a serem vacinados, ele falou assim, que se eu pudesse dar o meu lugar para uma pessoa jovem, para um adolescente que está numa fase que é a fase mais sociável, que ele precisa conviver na escola, que ele precisa ter amigos, que ele precisa sair, que ele precisa aprontar, que ele precisa mentir para os pais e voltar escondido para casa. Ele falava assim, sabe? Nessa idade que eles têm tanta coisa para descobrir do que dá certo e que dá errado. Ou um jovem que começou a trabalhar agora. Ele falou, eu daria o meu lugar na fila da vacinação. Porque eu acho que o prejuízo que as próximas gerações vão ter de deixar essa geração, esses jovens reclusos, e optar por vacinar uma população... Eu já vivi tudo isso, ele falou. É claro que eu quero viver muitos anos, ele tem netos, né? Mas a questão que ele queria trazer era assim, eu já vivi tudo isso, eu não queria tirar a oportunidade desses jovens viver. Porque quanto tempo vai durar essa pandemia? A gente não sabe. E aí você deixa recluso uma galera que devia estar vivendo um momento importante da vida ali, tudo em casa, trancado. E qual que é o prejuízo social disso? Isso aí vai ser muito pior até pra... Ele falava, até pra mim... Estando vivo, quando essa geração ficar mais velha, de ter sido privada desses momentos, qual que é o prejuízo, né? Então, eu achei interessante esse pensamento, sabe? Desse momento jovem, desse pensamento silver que ele teve, de pensar nas próximas gerações também, né? Eu não tinha pensado nisso, mas fazendo uma retrospectiva, realmente, o impacto para muita gente nesta idade, o qual realmente tem que aprontar e tem que sair de casa e ficou em casa... Imagine só, é um pedaço importante da vida, porque a adolescência e a juventude forma muita coisa. E naquele tempo ele ficou ali na gaiola.
Então... E as crianças também, né? As crianças que começaram a época Tem criança que não aprendeu a escrever, porque não foi à escola do jeito que deveria. A gente já tem um déficit educacional grande e a pandemia só reforçou isso, né? Então, mas isso é o Brasil e suas dores, né? A gente vive num país que tem muita coisa para avançar ainda. A gente só fica mais tranquilo, nos dá o direito à tranquilidade quando a gente fala em pandemia, porque foi mundial. Então a gente fala, foi aqui e foi lá, em outro lugar também. Né? A gente fala, tá todo mundo igual. É verdade. Só que alguns trabalharam melhor essa questão, outros de uma forma pior. É tipo aquele lá, mas todo mundo foi mal na prova, mano. Mas todo mundo foi. Todo mundo tirou nota baixa. E daí a mãe do Emerson vai dizer o quê? Você não é todo mundo. Clássico. Me permitam filosofar com você? Claro. E aí vem, se prepara. Você gosta, né? Segura. Na verdade, comecei a gostar recentemente. Aí entrei numa seara nova e que abriu novos horizontes para mim. Tem muito assunto aí. Sobre isso, cara. Você vai contar dentro de um conceito. Porque você estava me falando, você me fez pensar uma coisa. Eu vou amarrar o líder executor com o conector para a gente entender essas diferenças. Que talvez eu acho que o cara hoje não quer ser líder no modelo antigo, como você disse. No modelo antigo, Porque talvez o novo também não foi apresentado. Tem poucas referências. E de fato ele lidera, ele faz algumas coisas, né? Porque o que liderança também tem uma série de aspectos e lugares que você pode exercer sem ter um título, um reconhecimento. Mas eu queria voltar no ponto da ansiedade, uma coisa que a gente fala, a gente é um povo muito ansioso. Tem um sociólogo que a gente até escreveu muito sobre ele lá, Coisas da Carreira, o George Simmel, ele fala um pouco sobre isso. De que... E eu vou fazer uma conexão com inteligência artificial, que a gente parou de respeitar ciclos de espera. Então, a natureza é a seguinte, a gente não descansa a terra e a gente descobriu insumos agrícolas para fazer safrinha, pá. Aí você pega, por exemplo, uma recomendação para o povo israelita lá, e agora isso dá muita discussão, você fala assim, nossa, né, mas... Por exemplo, Deus dos israelitas dizia o seguinte, você vai plantar por 6 anos e no 7º você vai deixar a terra descansar. Mas como assim? Pô, você vai fazer provisão para aguentar 1 ano. 1 ano, cara. Então, você vai respeitar um período. Lembra quando a gente queria assistir um desenho na TV? O desenho passava a hora de todo dia de manhã às 10 da manhã. E ainda passava Se fora eu não de assistisse, ordem. E fora de ordem. Você tava numa série, de repente ele voltava no começo e falava, mas o que aconteceu? Ou então ia pro final e falava, mas morreu? Mas ontem ele tava... Pois é. Só que qual é o horário que você tinha pra assistir? Às 10 da manhã daquele dia. E depois você lidava com a espera, porque o prazer tá ali. Né? A filosofia trabalha... O que é gostoso? Você ama o que você deseja. Então, se você tem um período para desejar, você tem uma tendência a amar aquilo. Depois você tem nas mãos, você fala, não, eu quero desejar outra coisa agora. Só que a gente não dá mais esse tempo. A Netflix lança uma série e ela lança um capítulo por semana? Não, ela lança todos de uma vez só. E aí os ansiosos assistem todos os capítulos. Maratona. Agora, se você não, vamos assistir uma série em que eu tenho que esperar... Cara, a espera dói. Você sabe onde está uma trava para a inteligência artificial, que é o ser humano e só o ser humano? É a condição que nós vamos ter hoje de olhar para essa parada toda automatizada, toda ansiosa, e a gente vai dizer, aqui a gente vai fazer diferente. Aqui nós vamos travar. Aqui nós vamos dar um passo atrás. Como as câmeras de segurança lá tem uma cidade específica nos Estados Unidos que falou, aqui a gente não usa câmera de segurança para fazer monitoramento 24 horas. Por quê? Tira a liberdade do cara. Tira a liberdade do cara aprontar alguma coisa. Ele precisa disso. Então, nós vamos dar um passo atrás. A tecnologia está indo, mas aqui a gente vai dar um passo por quê? Porque para o ser humano é melhor fazer assim. Isso a máquina não vai dar essa sugestão. Sabe? É o ser humano agindo como ser humano para conseguir tornar a vida possível. Nós vamos lidar com, cara, desemprego pra caramba. Sabe? As atividades mais operacionais... Olha o estudo que a gente fez de marca. Aí você pega lá 500 linhas de cada um escrever o que ele queria da carreira. E antigamente o que eu teria que fazer? Gastar 1 semana para ler aquelas linhas e tentar compilar de um jeito para ter uma noção. Aí você pega, bota no chat GPT e em 1 minuto... Ele compila para você. Em 30 segundos ele compilou e disse assim, cara, as pessoas estão dizendo isso de você. Tá, mas separa as frases das pessoas que só disseram sobre isso. Aí ele vai lá, ó, tá aqui. E você fala... Caraca. Mas, eu não quero que você perca o raciocínio, mas eu preciso fazer um comentário sobre isso. Interessante que o aprendizado nosso, ele mais ou menos que nem a máquina. Eu penso assim, a máquina ela vai aprendendo. A gente está deixando para a máquina, estamos deixando de aprender. Porque nesse compilar dessas pesquisas todas que vocês fazem periodicamente, você lia tudo.
E isso ia entrando na sua interpretação. Hoje a gente está delegando para a máquina interpretar. E a gente fala, me fala então como é que é. É isso aqui. E dá a resposta, a gente fala, a resposta é essa. Mas quais foram exatamente as respostas para que você chegue nessa conclusão? A gente está até delegando a conclusão para outro, para a máquina. Isso dá muita E é isso que está levando ao... Na verdade, a gente está se tornando mais ansioso a isso. Exato. Porque a gente tem muita informação, não consegue ler tudo. Aí, com esse tipo de inteligência artificial, a gente acha que ganha. Porque eu não preciso ler todos os comentários. Cansa ler. A gente não tem paciência para ler nada. Isso dá margem para intolerância. Eu não tenho paciência, não tenho para ouvir o que as pessoas têm. Me dá resposta. Me manda um áudio de 2 minutos. Me escreve aqui para eu ler na barra de notificação aqui para eu pensar no que eu vou te responder. Eu acho, Emerson, que muitas profissões vão morrer, né? E faz parte dessa transformação mesmo. Agora, uma delas que para mim vai se eternizar, enquanto a gente... Uma vez eu escutei uma história, eu estava numa palestra, que acho que vocês devem conhecer, o Luiz Rasquilha, que ele é um dos donos da Inova Business School. Ele é um português maluco que olha para o futuro, né? E aí ele trouxe um negócio que em 2030, 2030 tá aí, nós vamos ter um chip para colocar na cabeça. Já tem chip... Já apareceu o chip que você coloca para você... Então, para você acelerar o... Eu já achei aquilo meio esquisito, mas enfim, colocar um chip e tal, mas de repente se for estilo Matrix, da gente colocar o chip... Eu queria falar alemão. O meu cérebro hoje não tem mais condições de aprender, eu não tenho capacidade mental para aprender alemão hoje. Aí ele falou isso, eu pensei. Depois ele trouxe outra, eu falei, essa eu acho que no dia que aconteceu eu não quero estar aqui. Vai chegar um momento... E ele acha que é lá para 2050 que a gente vai se transformar num chip. Aí eu falei, não. Então, para mim, isso não vai acontecer. Então, por quê? Porque a profissão que vai ser a mais poderosa sempre foi, e não é dado o valor, são os psicólogos, psicanalistas, terapeutas. Porque o humano vai precisar falar das suas dores, vai precisar conversar. Por mais que você receba todo o estudo pronto, você sente a necessidade e a gente está cada vez mais caótico. Então, para mim, uma das profissões que vai sobreviver é isso. E o desafio nosso é isso. A gente tem, dentro da vida, a gente lida hoje com uma palavra americana, nós gostamos das palavras americanas, que até tempo atrás não tinha, que era o tal do burnout. Mas hoje se pode falar disso. Provavelmente na tua época tinha burnout. Você via as pessoas trabalhavam na área de RH, as pessoas esgotadas. Só que hoje a gente está podendo falar, porque para a gente conseguir sobreviver a esse novo mundo, a gente vai ter que acionar o nosso lado sensível, a sensibilidade, o lado não cognitivo. Por isso que a neurociência está vindo aí para poder dar ferramentas. E a gente vai ter que começar a selecionar aquilo que a gente quer ler e se disciplinar para ler. Para ver, porque senão nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir. Então, eu acho que o desafio é esse. O desafio é, sim, ter a consciência que muita coisa vai mudar e não adianta você ficar lá, né? É que nem botar o sapo dentro da panela, né? Que você liga, tá gostosinho, tá quentinho, né? Daqui a pouco tá super quente, você vai explodir. Você nem percebeu. O que você vai fazer? Porque você vai viver nesse mundo. Se você cuida da sua saúde, a tendência é que você viva muitos anos. Então, como você vai viver com qualidade de vida? E aí você vai ter que acionar outras áreas que neste mundo nosso, sensibilidade, artes, para colocar a sua cabeça para pensar outras coisas. E para quem é muito old school, isso é muito difícil, né? Por isso que eu falo a questão da transformação e desse programa que eu fiz recentemente, que é ontem eu estava conversando com uma amiga, gostei do programa que você falou, queria indicar para uma pessoa. Não vai dar certo. Porque a pessoa tem que estar preparada. É uma jornada. Tem gente que nem terapia faz porque acha terapia... De novo, nada contra quem faz, quem não faz. Mas todo mundo precisa fazer. Todo mundo tem algo para conversar e só dá para conversar com o terapeuta. Abrir a caixinha de Pandora não é um negócio fácil. E aí a pessoa... O que você acha? Para essa pessoa,
vai dar certo. Porque vai acontecer o que já aconteceu lá. Tem gente que fez e falou, isso é balela. Não faz sentido. Não faz sentido. O negócio aqui é a metodologia, o frame, é o comando e controle. Quem está numa jornada, começando a entender que você hoje não tem mais controle de absolutamente nada, e a pandemia mostrou isso pra gente. O ser humano adora controle das coisas, planejamento. Não tem mais. Sim. Então, Cara, olha... você sabe onde essas coisas são engraçadas? Acabou a energia elétrica lá pra você esses dias aí? Eu tava fora, mas acabou por 4 horas só. 4 então, horas. mas agora tem gente que ainda não teve Em casa, retorno ainda, né? 27 horas, sim. 27 horas lá. Nossa, Você ficou que é 27... Em casa foi rápido também, tipo, é rápido. Acabou às 4, voltou 9h40 da noite. Não é por nada não, fui mas no dormir mato 9h30. onde eu vivo nem acabou a energia. Nem tem, né? Que Porque bom. Não, para. Também não é assim também, né? É, não não exagera. vamos voltar também à época do... né? Não, tem energia e não parou. Mas você sabe que é o lance do controle? É o seguinte, temos o controle, tá tudo aqui, certo? Acabou a bateria, filho. Pronto, Acabou a você não energia. tem nada. O que move tudo isso aqui? Cara, se a energia de fato acabar e falar assim, não tem mais energia no mundo, em 24 horas, meu amigo, acabou uma série de pensamentos e conceitos que a gente teve pra tocar essa vida. Em 48, tá todo mundo escravizando uns aos outros. Na verdade, acabou a energia, é problema. O problema vai ficar grave quando acabar a bateria do celular e da internet. Porque mesmo que acabe a energia, se você tem bateria no celular e você tem as redes funcionando, você não tem Wi-Fi, mas você está ali na internet. Então, assim, porque a gente não consegue mais ficar sem fazer nada. O ócio... Não existe o ócio. Não existe o ócio Não. hoje. Você sempre tá fazendo alguma coisa. E é isso que está cansando a mente. A nossa mente. Muito trabalho, o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, agora tem que ter um olhar, e talvez isso aconteça nos Silver Talents, não nos Young, né? De tipo, peraí, aonde eu quero colocar minha energia, aonde eu quero fazer, tentar separar um pouco, né? Putz, eu quero ir morar num lugar que eu quero estar com mais contato com a natureza, mas para isso também a gente tem que ter, e aí esse é um outro problema que o Brasil tem, pessoas que chegam nesta fase do Silver Talents com condições e com recursos para poder usufruir disso. A grande maioria das pessoas não tem isso, né? Não pode se dar o direito. Ó, Pode falar. mas a gente tá falando sobre... eu imagino que... Eu quero que você me diga mais dessa liderança conectora, porque o que eu tô imaginando são a condição que a gente tem de fazer boas perguntas e elas gerarem travas interessantes pra gente tocar a vida do jeito que a gente quer. Porque primeiro estabelecer o jeito que você quer tocar a vida é um negócio muito difícil. Sabe, se você, o que você quer da vida, no que você é bom, no que você é ruim, Cara, ter uma leitura dessa hoje muito concreta é muito difícil. Por isso que tem gente que sofre pra caramba. O cara tem 40 e poucos anos já. Ele fala, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô perdido, tô num lugar que eu não gosto. Vai pra terapia. Pois vai é, começar. aí é o ponto. Se numa investigação sozinho ele não consegue fazer isso, ele precisa de ajuda. Todo mundo precisa dessa parada, sabe? Então eu vejo uma discussão boa sobre isso, porque, veja, o Instagram pra mim, eu não posto nada. Quem olha lá no meu canal fala, cara, você não posta nada, assim. Mas eu acho uma vida muito cansativa, uma vida de postagem. Porque tem gente que já acorda, ele precisa postar. Postando. Tem Ele que tá na inventar academia negócio. fazendo exercício, ele tem que contar. Eu tô correndo faz 1 ano, os caras falam assim, duvido, porque se não postou, não vale. Como é que ele fala assim, Se né? não postar, não funciona, Se né? não postar, não vale, não funciona, etc. Cara, eu não quero isso, porque aí você fica ansioso pelo like, pela admiração das pessoas, pelo reconhecimento. E aí você entra num ciclo vicioso que você fala, cara, não é possível. Onde é que você vai estabelecer as travas para esse mundo que ele vai te sugar até o fim? A Matrix é isso. Ela subsiste que nos corpos que geram, nos chips que geram energia, que fazem a capacidade de processamento é usar o teu cérebro para manter essa máquina funcionando. Né? Então, eu acho que se você encontra um mentor ou um líder que te dá a condição de olhar esse mundo aqui, esse é uma vantagem muito grande, né? O líder executor, realmente, cara, eu fico imaginando assim, onde é que eu me encaixo aqui? Porque, de fato, a gente tem que pensar. Você tem que trazer resultados para o negócio, ao mesmo tempo você tem que inspirar. Mas você fala, não, inspira não, você tem que trazer resultado para o negócio, pode ser na base da chicotada, às vezes, ou não, o que é mais fácil, né? Não é simples, cara. Eu acho que é uma tarefa super cansativa e que
Enfim, eu não sei que... Agora você me fez voltar, quando você fez a pergunta da liderança, eu fiz a comparação com o Charan, né? Que eu estava falando do livro Execução. Para mim, o Charan tem uma definição de como as empresas funcionam que é muito boa, né? Ela funciona com um tripé de estratégia bem clara, operação e pessoas. Eu sempre acreditei nisso. Você tem uma boa estratégia, quem executa estratégia é operação, e aí um líder executor, se ele conseguir, né? Difícil é o engajamento das pessoas, né? Da liderança. Nesse livro do Salib, ele fala sobre um tripé baseado em... Primeiro que a gente está no mercado, né? Então, tem um mercado. Como interagir, existem formas muito distintas de interagir com os clientes hoje. Até pouco tempo atrás, a gente comprava um negócio indo numa loja física. Hoje, a gente pode comprar um produto de várias formas possíveis e imagináveis. Mas ele usa lá 3 pilares que eu acho que está muito mais conectado com o mundo de agora. Tem a ver com a estratégia. Eu acho que estratégia é algo que sempre vai existir. Sempre. A estratégia vale para tudo na vida. Está presente, tá em qualquer presente lugar. em tudo. O pessoal usa muito a palavra estratégia conectada a negócio. Não, estratégia é da sua vida. Né? Se eu quero sair de A para B, eu preciso ter uma estratégia para fazer isso. Então, a estratégia ele mantém. Aí ele troca pessoas por liderança. Porque nós precisamos da liderança. Quando a gente fala, a gente precisa de pessoas, eu acho que a partir de agora, pessoas fazem parte da liderança. São grandes líderes que vão conduzir os negócios, as empresas, líderes visionários. Aí você começa a entrar numa esfera do contemporâneo. Qual que é o perfil do líder que vai realmente estar apto a viver nesse mundo de turbulência? É o líder que tem um mindset muito aberto, é o líder que entende que o mundo horizontal, como a gente viu, vertical, como a gente viu, não existe mais, essas estruturas estão se ruindo. Então, a liderança, eu sempre achei isso. A empresa é a cara da liderança, do líder. E aí é um grande desafio para as empresas familiares, para a tua empresa. Você tem uma empresa, você começou com ela, o jeito do Robson está dentro da empresa. Você está agora passando por uma etapa de deixar essa empresa para outros. E para o dono é o maior desafio. Ele tem que se preparar muito para entender, olha, a minha jornada aqui acabou. Então, sua liderança não vai ser a mesma liderança que você fez ao longo dos dias. E o outro ponto que agora estão começando a falar, que a gente já falou, mas agora estão dando atenção, é a cultura. Então, eu acho que a cultura é outro ponto super importante para o desenvolvimento das empresas também. Culturas abertas, culturas de aprendizado, os dois também têm um livro bem interessante falando sobre de culturas também, que eu também li. Aquelas empresas que são muito teóricas, né? Que tem a cultura do você manda e obedece. E essa junção agora, nesse livro eu entendi, para o mundo de hoje, a gente precisa olhar isso. Agora, para a liderança, a gente precisa ter líder que reconhece que hoje a gente não sabe absolutamente nada. E que a gente vai ter que ter, de novo, lá na palavra do começo, a humildade de aprender junto com o time. Erros e acertos, tomando cuidado que alguns erros podem custar muito caro. E aí a responsabilidade cai sobre o líder, não tem volta. Mas hoje não dá mais para liderar sozinho. Ele tem que liderar em equipe verdadeiramente e preparar esses times também. Delegar para esses times também, compartilhar a responsabilidade também. E quando você não sabe, falar, olha, nós estamos numa situação que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Isso demanda um mindset mais aberto, né? E aí começam os grandes desafios, né, na liderança. Sem contar no tal da palavra também que está sendo usada agora, chamada ambidestria. Já viram falar, né? Qual é a capacidade de você manter o teu negócio rodando, mas pensando como que ele vai sobreviver daqui 5, daqui 10 anos. Volta na estratégia. E volta na cultura, porque a cultura também janta qualquer plano que a gente faz. Assim, sim, porque não é você montar uma bela estratégia, mas a tua empresa não for uma empresa voltada, de repente, para resultado, voltada para aprendizado. É a cultura que dá o alicerce para você também executar a me parece que a estratégia. cultura é mais importante do que a própria estratégia. A estratégia é em função da cultura e não ao contrário. Você não pode querer alterar a cultura
ou criar uma cultura importada de outro. É bem bacana, que funciona. É que nem as famílias, né? Você olha para outra família, está... você vê a outra, queria que a minha família fosse assim, mas não é. Por que ela não é? Porque tem história diferente, tem coisas diferentes. Tem o tal dos rituais, né? As coisas que para um é importante, para o outro não é, né? E daí você quer copiar. Não funciona, não vai dar certo. Quando eu era criança, assim, eu lembro que na minha casa nunca foi tão organizadinho assim, tipo 11 horas da manhã, tá tudo certo. Não, uma bagunça total. Também um monte de filho e tal. Mas se eu via a casa dos meus colegas, nossa, tudo certinho. 11 horas da manhã tava tudo organizado. Falei, eu queria que minha casa fosse assim. Hoje eu vejo, não queria não. Eu queria bagunça mesmo. Porque a bagunça que faz com que a gente faça outras coisas e desenvolva outras habilidades. Cultura é cultura. Não tá errado a outra, não tá errado esse. Mas cada e uma outra seu. Mudança também, se tocou no ponto da questão dos jovens, né? Quando nós éramos jovens, dentro das empresas, a gente aceitava o nosso espaço e não questionava. Hoje os jovens questionam. Então, se você quer ter o jovem trabalhando você tem que trazer ele para grupos de discussões, de projetos, colocar ele envolvido, porque hoje a questão do pertencimento é super importante nas organizações. Eu queria usar uma palavra que você falou sobre a liderança. Tem uma palavra-prima dessa que é a influência, né? Então, talvez, quando a gente fala liderança, nós estamos pensando em cargos, posições, papéis, em que o cara vai ter um papel sobre os demais, oficialmente. Então, liderança, na minha versão antiga, Silver, eu vejo a liderança quase que um cargo. No entanto, não é mais assim. A liderança está muito associada à influência. Tem gente que está lá, no meio da galera, tem uma influência muito grande. Nunca vai existir um cargo para aquela pessoa, nem ela vai querer, mas a gente tem que aproveitar essa influência, esse poder de influência, da forma que as companhias, as empresas possam exercer a sua melhor cultura. Mas também tem um detalhe importante, você tem que perceber quando essa influência não é positiva para aquela organização. Ela pode ser boa, mas para outra organização, vou citar um exemplo. Vamos imaginar que alguém é muito voltado para resultado, muito, e está lá, me dá o que eu tenho que fazer, etc, voltado, muito focado nisso. E aquela organização, naquela cultura, não é assim que funciona. E aí, quando você coloca uma pessoa com esta influência no meio de outras pessoas, ele vai puxar o jeitão dele, como ele foi forjado, ou com os valores que ele criou, com a cultura dele. Pode não funcionar naquela empresa, mas funcionará muito bem em outra empresa. E não adianta a gente querer manter, querer forçar. Não, ele está certo. Está certo, mas não daquele jeito. Então, eu acho que a cultura tem que conectar as culturas individuais. E quando isso você forma um time legal, lógico que aumenta as suas chances, né? E é um processo, né? Não é algo que acontece de uma hora para outra. Tem um tempo, de novo. Né? Todo mundo, não tem um tempo. Não quero, é para onde? Não, o tempo Mas o tempo é difícil da gente dizer assim. Vamos falar em tempo. Se você quer fazer mais coisas, você vai ter que levantar mais cedo. Ou tem que dormir mais tarde. Ou tem que aproveitar bem o seu dia, tal. Talvez nos negócios a coisa é mais ou menos assim, o que eu percebi. Se você quer que aconteça alguma coisa daqui 2 anos, você precisa pensar já. Não adianta você ter vontade. As empresas não têm iFood. Então, não dá para a gente falar, não, quero agora. Não, agora não vai funcionar. Eu quero que minha liderança se comporte desse jeito. Agora não vai ser. Mas daqui 2 anos, talvez. Daqui 5 anos, talvez. Isso envolve seleção, envolve treinamento, envolve papos profundos para alterar essa cultura. Mas não dá para ter vontade imediata. E nesse mundo do imediato, a empresa não responde com essa velocidade. Uma empresa é fruto de um tempo atrás. Provavelmente, o que nós estamos nas empresas fazendo hoje vai ter um efeito daqui a algum tempo. Se isto foi estrategicamente pensado, ok. Se não foi... Aí está o grande desafio, né? Porque se você não revisitar o seu modelo de negócio... Porque lá atrás a gente tinha tempo de fazer a estratégia, executar. Como hoje o nível de concorrência é tão alto, de competitividade é tão alto e os ambientes são tão... né? Como que fala? Voláteis. Você agora precisa repensar muito rápido o seu modelo de negócio. Então, a liderança também de hoje tem uma pressão muito maior também. Porque como a gente vive num mundo que não é mais estável como era antes, você precisa se reinventar, outra palavra, né? Reinvenção, né? Ela é super bonita, mas super difícil de fazer, de aplicar na prática, né?
O livro Novo Código da Cultura. Vida ou Morte na Era Exponencial. Depois eu vou pedir para eles me darem, porque eu estou fazendo propaganda deles. Mas esse livro também é um livro interessante. Bacana. Também. A gente fala os tipos de cultura dentro de uma organização. Poxa, eu piro nesses temas porque eles são fundamentais. Veja, estratégia, liderança e cultura. A cultura é o filtro para as outras duas coisas de cima. Tanto o tipo de liderança que você quer ter, que é influenciado por ela, quanto para a estratégia que você vai adotar, né? Não é que um é mais importante que o outro, é quase que assim, um subsiste no outro, né? Mas você pode ter uma boa estratégia, uma liderança, mas se não tiver um alvo do que você quer de fato construir com aquilo, não adianta, né, cara? Não fica manco o negócio, né? Conta pra gente que história é essa desse ser lá com a Sampo e o que isso transformou você? Quem era você antes e quem é você depois de passar por esse negócio? Ficou profundo, hein? Eu tenho quantos minutos para responder? O tempo que você quiser. Não, assim, quem me conhece sabe que eu tô sempre buscando conhecimento, né? Sempre. E eu, como sou Silver Talent, Little Silver Talent, Little Silver Talent, Junior. Eu sou ainda do tempo de sentar numa sala de aula, de ver um mestre, um professor ali na frente. Aliás, comecei minha carreira dando aula, então eu tenho... Eu não sabia desse... comecei minha carreira dando aula, então eu tenho verdadeira admiração por quem vai à frente compartilhar conhecimento. E hoje é muito mais desafiador quando isso há 30 anos atrás. E aí, eu conheci a Sampo, que é uma escola de negócios, fiz uma formação, logo quando eu entrei na Balo, surgiu uma demanda para entender o que é conselho, nem me passava pela cabeça. E eu sou assim, tudo que eu me deparo e eu não sei, quero aprender. Eu vou atrás. Então, a minha carreira, todos os cursos que eu fiz foram baseados nisso. Alguns porque eu entrei em posições ou em situações que eu precisava conhecer, e outros porque eu queria buscar um conhecimento novo. E aí fiz o curso de conselheiras, e aí eu já comecei a perceber que a gente estava vivendo um mundo de transformação, de blockchain, de dados, ciência de dados, e eu, assim, eu tô longe disso. E aí eles criaram um curso Leading Digital Reinvention. Fui da primeira turma também do curso, depois fui passar uma semana em Nova York, na sede da IBM, para ver o que a IBM está fazendo em relação... Porque a IBM patrocina o curso. Lá a gente teve acesso ao tal do chip Quantum, que é outra... Aquele que vai pôr na cabeça, sim ou não? Não é o que vai colocar na cabeça, mas é o novo chip que vai fazer com que os processamentos sejam muito mais rápidos. É algo... A gente não tem ele ainda funcionando. Gente, vai ser difícil. Então, assim, o nível de processamento, a velocidade de processamento para desvendar moléculas, a área médica, a gente vai ter muito ainda avanço. Então, fiz isso, e aí estava no meio da pandemia, tinha um curso de ESG lá. Né? Você foi fazer também? Não, aí eu falei, ESG, não tô afim. Porque, para mim, ESG é importante, mas é muita falácia e pouca prática. É muitos relatórios que ainda não são verdadeiramente sustentáveis, verdadeiros. E aí tinha outra coisa. A Sampo, ela tem um mindset lá para os cursos, ela é bem rigorosa, como os cursos de MBA são, né? E eu já estou numa fase que eu não quero mais... Os 2 cursos que eu fiz lá, que foi o de transformação digital e o de conselheira, eu tinha que estudar muito. E eu já estou numa fase que eu não estou mais nesse pique de ficar... Você é little ainda. Você não little, total, mas eu já... não é sênior. Mas a minha paciência já... E aí, eles lançaram o programa Ser. Tinha lançado, acho que já tem uns 3 anos. Na época, como eu sou aluna, faço parte da comunidade, eles me ofertaram, aí eu olhei... É um curso que... na verdade, você não consegue explicar muito o curso. Mas ele é um curso, basicamente, que ele voltado para C-levels das organizações. Depois que eu fiz, eu acho que ele ajuda os C-levels, mas ele ajuda muito mais empreendedores e donos de empresas familiares. Por quê? Porque para esse perfil, você tem... Um dono de uma organização, consegue, ele tem muito mais autonomia... Virar mais rápido do que eu que trabalho numa multinacional. E aí eu falei, putz, eu quero fazer esse curso, mistura fala um pouco de filosofia. Bom, quando você vai fazer um MBA, vai falar de filosofia.
Aí comecei a olhar a grade, só que não era o momento, tal. E aí agora eles estão fazendo um exercício para trazer mais mulheres pro curso. E aí eles me ligaram e fizeram o convite. E aí eu falei, tá bom, mas como que é? Tipo assim, tem que fazer lição de casa? Então, negociou isso? Aí eu falei, como que é? Não, eu quero que você converse com o Alexandre Fialho, que é o coordenador. Aí abriu a tela para conversar com o Alexandre Fialho com a camisa do Flamengo. Aí eu falei, você imagina, o cara é o coordenador do curso, ele vai estar, tudo, né? Tudo bem, Adriana, tudo bem e tal. Então eu sou Alexandre Fialho, eu falei, você é flamenguista? Roxo. Falei, então, já que você é flamenguista, eu sou corintiana roxa também. Beleza, tal. E aí, me fala um pouco de você. Eu falei, não, é que eu tenho uma formação, comecei a... Não, isso aí é a parte que está no currículo. A parte que está no currículo, eu já vi, você já mandou. Eu quero saber quem é a Adriana. Que momento de vida que a Adriana está. Porque esse curso é para pessoas que estão no momento de fazer um monte de pergunta. Para o mundo e para si. Se você estiver nesse momento de fazer muita pergunta para o mundo e para si... Você é uma candidata ao ser. Aí eu falei, tô dentro. Aí eu falei assim, mas e o programa? Isso aí você tá... Quando você começar na primeira hora, você vai entender que você tá muito no Terra 1. Que o Forbes que fala, né? Um psiquiatra que fez um trabalho junto com eles para ajudar a montar o programa. Ele fala muito do Terra 1. Depois você coloca aí... Forbes, eu esqueci agora o primeiro nome, você vê, eu tô pro Silver. Cara, essa era a resposta que eu deveria ter dado pra você. Emerson, mas e aí, você já tem o roteiro lá do episódio? Eu falei assim, Adriana, chega e senta lá que nós vamos resolver. Terra 1, fala isso, Terra 1. Terra 1 e Terra 2, você vai ver o Forbes. Jorge Forbes, exatamente. Tem vídeos no YouTube dele muito interessante que ele fala a diferença do Terra 1 e do Terra 2. O Terra 1 é esse mundo pragmático, certo, linear, com objetividade, de resultados de curto prazo. O Terra 2 é um mundo não linear. É um mundo da pluralidade. É um mundo onde você tem que olhar as coisas com novos olhares. E aí, quando ele começou a falar, então você está muito Terra 1. Você precisa ir para Terra 2, porque só vai sobreviver nesse mundo caótico nosso quem fosse Terra 2. A entrevista durou 15 minutos. Eu falei, cara, tô dentro. Eu perguntei, eu queria ver o programa. Esquece o programa. O programa é o menos importante. Se concentra num dia. Tá bom. Vou peguei. Dar essa resposta para os convidados. Esquece o programa. Senta lá e é isso aí, né? Se contra... Tá bom, fui pra lá. Aí, olha só a pegada que ele fez. E pra mim já foi um choque no primeiro dia de aula. Ele, pra gente se apresentar, né? Quando chega assim, vamos se apresentar? Conta de você. Meu nome é Adriana. Eu trabalho na empresa tal. A gente sempre traz o lado profissional, né? Aí ele falou, ele deu a primeira missão pra gente. Vocês têm que fazer uma apresentação. Não pode falar de trabalho. Vocês não podem falar de trabalho e vocês não podem falar uma palavra. Vocês podem usar qualquer outro recurso sem usar uma palavra. Não pode falar eu? Que palavra é essa? Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar? Você vai se apresentar, você tem 2 minutos para se apresentar. Faz como você quiser. Só que você tá proibido para falar. Da hora. Aí eu pensei, caraca. Como é que faz isso? O que você fez? Você vai contar pra gente, né? Ela vai fazer agora. Não, aí tudo começou a tititi no grupo, que montou o WhatsApp. Aí ele falou, tá bom, vocês são muito Terra 1, hein? Então tá bom, vocês podem usar uma apresentação de slide. Com fotos. Opa, aí já nos deu uma brecha, né? Aí todo mundo preparou uma apresentação. Aí eu coloquei, assim, foi muito legal. E foi para mim um aprendizado, porque eu percebi o quanto eu sou Terra 1. Eu falo muito do Terra 2, mas a minha essência é Terra 1. Então, para com alemães, né? Eu sou Terra 1, né? Claro, tem que ser. Eu peguei, né? Podia ter chamado o meu esposo para preparar apresentação. Podia ter chamado meu esposo pra ele falar, porque a regra é eu não pra ele preparar. Então ele fala. Sabe porque eu não tenho muita paciência de fazer montagem. Ele tem. Você falou do Instagram, né? Eu não posso nada. Tudo que eu posto é porque ele montou. Ele fica horas lá, monta o vídeo, aí ele posta, aí eu pego a postagem dele. Aí o que eu fiz? Germânica, pragmática, Terra 1. Peguei um PPT do PowerPoint. Falou, você pode se apresentar. Coloquei foto de criança, ainda mais que eu fui um pouco assim, né? Coloquei foto do meu bebê, foto minha de adolescente, uma linha do tempo, foto do Corinthians. Então, assim, eu tinha que mostrar quem era a Adriana, né? Foto da Alemanha, não falei da empresa, mas que eu era uma pessoa viajada. Eu apresentei, a minha apresentação dos slides durou 41 minuto. Eu tinha acho que nem 2, era 3.
Aí sentei. E ele fez por ordem de alfabética, né? Então foi a primeira. A primeira. Então, o que você fazia? Coisa mais constrangedora. Você chegava lá na frente, aí você olhava, aí a menina... E aí ele falava, você tem que olhar para a cara das pessoas, para ver a emoção que as pessoas vão ter para sua foto. E você já fica numa situação meio tipo assim, né? De ficar... Você tá no primeiro dia de aula, é a primeira atividade que a gente faz. A gente não conhece ninguém. Tudo executivo, gente, dono de empresa, se leva. Então você... Aí eu, né, aquela cara de meio de pastel que você fica ali e tal. Aí sentei. Aí fui ver a apresentação dos caras. Teve cara que contratou agência pra fazer um vídeo, um filme, com música, com criação. Aí depois que acabou... Mas você contratou seu marido, o que você tá falando? Não, eu não contratei. Ela errou nisso. Então, e eu tô explicando por que eu sou Terra 1 e o quanto a gente precisa aprender. Porque depois, na hora, ele... E aí, como foi a experiência? E aí eu falei, nesse momento, acho que eu pulei pro Terra 2. Falei, olha, eu tô um pouco envergonhada comigo mesmo. Você tá com inveja. Você tava Pode com ser inveja também dos inveja. caras. Mas eu falei, eu tô envergonhada porque eu percebi o quanto eu tô no Terra 1. Porque a mim foi dada uma missão. Você precisa fazer uma apresentação. Você pode usar somente fotos, você não pode falar. Eu usei poucas fotos e fui pragmático. Para mim, mais importante era entregar a missão. Eu não pensei que eu podia ser criativa. E o quanto a gente... Quando a gente pode gerar emoção. Então, eu já estou impactada nessa apresentação. Esse foi o meu feedback. E alguns falaram coisas parecidas, porque não foi só eu. Então, o curso começou dessa forma. Daí para frente, a gente foi falar de arte. Você está fazendo um curso para C-Level, para falar de arte, para falar de filosofia, os grandes pensadores. O Fialho é apaixonado por Nietzsche, e Nietzsche é um cara, não é para qualquer um, porque ele é muito intenso, mas é um cara que escreveu coisas numa época, coisas que nós estamos vivendo agora há 100 anos atrás. Então, aí começa uma jornada que você, a cada módulo, são 3 módulos e uma imersão em Ouro Preto, que você vai se deparando com tudo menos a gestão tradicional. Só que ele cria uma agenda de como você vai se comportar para mudar o mindset das empresas, começando pela mudança do seu mindset. Então, ele traz uma das aulas com uma psicanalista, falando sobre psicanálise. Começando a entender o porquê que a gente tem que se entender primeiro, a agenda de poder que existe nas empresas. Ela vai lá atrás falar um pouco de Maquiavel, de como a sociedade... Então, é um curso fora da casa. Pronto, agora eu quero virar C-Level para quê? Para ser C-Level? Não, vou fazer esse curso. Não, você pode ir fazer o curso, mas assim, é um curso que você tem que estar preparado no momento. Sim. E como eu também já venho nesse processo, de novo, eu entendo que eu sou Terra 1 para muita coisa, e uma coisa legal que ele fala, né? Quando ele faz a comparação, né, do mundo linear, não linear, cognitivo, não cognitivo, objetividade, subjetividade, ele falou, o mais importante não é isso ou isso, é esse mundo e esse mundo. Porque não adianta a gente querer transformar tudo muito rápido. Tem processos aí. E tem processos e empresas que estão mais estruturadas para surfar isso. E a cereja final foi o módulo de Ouro Preto, que a gente foi, porque esse cara é um apaixonado pelo Brasil. Eu já fui muito mais apaixonado pelo Brasil do que eu sou hoje, eu confesso. Mas eu lá no curso eu resgatei, porque a gente passou um dia e meio em Ouro Preto. Na verdade, 2 dias depois ele fez a palestra, falando sobre o brasileiro. A gente tem muito a síndrome do vira-lata, mas ele tem uma forma de enxergar o brasileiro como um povo muito preparado para surfar esse novo momento de transformação. Porque o brasileiro literalmente se vira nos 30. Ele é plural. Ele é extremamente aberto. Tem a parte negativa, né? Ele sempre numa reunião, ele não é como os europeus, ou mesmo o americano, o anglo-saxão, que é muito quadrado. Então, ele defende que os brasileiros, os gestores, os líderes brasileiros, estão muito mais preparados para viver a contemporaneidade. E o pessoal do curso é um pessoal sensacional. Gente com mindset totalmente aberto, diferente. Eu fui turma 4. Tá indo para turma 5 e agora eu sempre indico o curso. Você não falou um detalhe importante que teve nesse dia aí.
Uma carta de vinhos. Outra coisa, né? No primeiro dia da aula, porque o Fialho, ele é colecionador de vinhos. Entende de vinho pra caramba. E charuto também. Fuma charuto. Uau. Aliás, voltei a fumar charuto, que eu tinha fumado charuto há um tempo atrás. A gente só não acendeu um aqui agora, porque a gente ia ser processado pelo estúdio. Senão pois é. Eu tenho foto. Depois eu mostro a foto de charuto. Acabar com os pernilongos, assim, possíveis, né? Não, então, aí ele fala de vinho, né? Aí a gente pensa assim, será que o curso é para quebrar a barreira? A gente pode tomar vinho na hora do almoço? Vocês podem tomar vinho se vocês quiserem agora. Não tem problema. Aí o que a gente fez? A gente cada imersão, a gente fazia uma vaquinha e aí ia, sei lá, 15 garrafas de vinho. Claro, né? Eu tomava uma dosezinha, porque se eu tomar 2, 3, eu não vou entender nada. Então, é um ambiente... E quando eu lá na empresa, eu falei pro pessoal, eu vou fazer um curso e tal, então, assim, uma vez por mês eu vou me ausentar 2 dias. Mas que curso? Eu não sei. Eu não consigo explicar. Mas ele tem uma pegada de cultura muito diferente dessas pegada tradicional, que ele fala também sobre cultura. Então, é um curso que te dá novos olhares para coisas que você começa a pensar, puxa, por que tem que ser assim? Só que, de novo, se você não está com a sua mente preparada, eu faço terapia há muitos anos, já fiz psicanálise, já sentei em divã. Então, o processo da jornada para a gente do autoconhecimento, ele é feito com tempo. Então, na verdade, o curso chegou num momento muito bom. Porque eu hoje trabalho numa empresa multinacional, Terra 1, e está tudo bem. Só que eu tenho uma outra parte da Adriana que pode vivenciar um monte de coisa. Vivenciar novos olhares. E é isso que chegou ao ser, e eu sou super fã do programa. Cara, eu partilho muito do que você tá falando, eu curto muito. O Robson, esse episódio é uma dobradinha, porque ele me deu uma oportunidade de viver essas terras assim na carreira, sabe? Terra 1.1. Não, é terra... Não, mas é sério, agora é porque... Cara, você lembra a primeira palestra que eu fiz, a gente em 2014, e eu juntei Nietzsche, falei de filosofia com remuneração, e a gente fazia um momento... Povo totalmente... Não vamos falar o nome dela. Não, o único Nietzsche que eles deram o Rinite, né? Mas, Adriana, eu juro pra você, a gente começou a integrar isso... Cara, pensa nesse cara falando pra um público absurdamente agora, usando essas palavras, totalmente Terra 1. E ele surfando em Nietzsche e tudo mais. E foi muito engraçado que o Robson era o seguinte, eu entrava com a Terra 2 nessa viagem e falava assim, cara, mas entenda, existe a conexão. E eu tentava ao máximo. E aí o Robson falou assim, seguinte, vamos lá que eu vou trazer pra Terra 1 esse conceito, o que a gente vai fazer na prática, como que você pensa uma estrutura de recompensas e tudo mais. Eu acho isso muito legal. Essa bancada aqui já veio gente de tudo que é tipo. E quando a gente pensou nesse programa, muita gente não acreditou nesse negócio aqui. E acho que não acredita até hoje. E olha e fala assim, vocês são malucos. O que vocês querem com pessoas que sentam aí que não é de remuneração? E a gente quer dizer pro cara da remuneração. Terra 2. Eu não sabia materializar. É tão bom quando você materializa, tipo, divertidamente, que você fala assim... a psicanálise, que é isso? Você tem um monte de problema. Deixa eu dar um nome pra esse negócio, porque se tem um nome, você ataca, né? Sim. E a gente tenta com esse programa dizer assim, cara de remuneração, existe uma outra terra... E você tem que se alimentar dela. E eu não sei o que você vai fazer. Emerson, mas a CLT, cara, nos bloqueia. Eu falei, cara, eu não sei o que você vai fazer com a CLT. Mas saiba o seguinte, existe um futuro de pessoas que não querem empregos, querem trabalhos. Como você vai recompensar esse cara por um pedaço e não pelo todo? Não sei, cara. E a própria era de RH tá se reinventando, né? Tem que fazer isso. Tem que repensar muito, né? Como reter talentos de uma forma diferente. Reter talentos lá atrás era uma coisa, hoje completamente diferente. Então, a tua iniciativa, você teve uma iniciativa Terra 2. Você foi um cara que... E você teve um sponsor, né? Sim. E também falou, não, vamos junto e vamos. E talvez a jornada inteira, ela tem fracassos, né? Mas é assim mesmo, né? E tem muitos acertos. Mas imagina o quanto você está impactando as pessoas desta área, que é uma área fechada, com coisas diferentes, mindsets diferentes. E é isso aí. Então, a iniciativa é super válida. É muito. Precisamos ser Terra 1 e Terra 2. Eu já me estrepei em Terras 2 também, né? A Fer já me acompanhou nesses negócios, sabe?
Eu já tentei fazer com o time assim, vamos assistir um filme todo mundo junto? Essa ela ri, né? Essa história é Não deu certo. Comecei com essa parada de filme. Aí eu indiquei um filme assim que eu falei, cara, eu quero que a galera viaje por esse lado. Aí os caras pensaram e falaram assim, mano? Você quer tirar o couro e o sangue da gente? Você tá... Não, mas calma, o filme o era Whiplash. Whiplash, já assistiu o Whiplash? Não. Que tem um É de um mentor baterista, lá, um aquele professor moleque. e tal. tá. Que E o aquele menino, mentor ele é quer aquele aprender cara. a tocar bateria. Tá. Ele quer ser baterista da orquestra. E aí o professor faz ele treinar até exaustão, até sangrar, até perder os tampas do dedo. Daí enxergaram essa parte, né? E aí chegaram segunda-feira, assim, com o bico, falando, então é isso que você espera da gente, que a gente sangre? E eu olhava pro Emer assim, tipo, saiu Mas tão eu pela errei. culatra esse tiro. Mas são coisas que a gente vai arriscando e fala assim, mas é legal viajar, porque o time, eu sempre tento viajar com eles nesse ponto, né? Esse ano, eu gosto de fazer teatro. Gosto pra caramba, Adriana. E o Robson tem me acompanhado. Canta também. É um negócio... Bem eu é gosto- outra coisa, né? Mas canta. eu canto. Filha da mãe. E o Robson, forçadamente, tem que me acompanhar no teatro, porque a neta dele me assiste. Então, não tem como ele falar assim, Ela é sua não fã, quero assistir o rapaz. maluco, né? Mas, enfim, o começo do teatro foi... Teatro é arte. É. E a arte é quando a gente está sendo o nosso melhor é na arte. Por isso que você se conecta. Você é um cara terra 2, a sua essência é terra 2. Duro Louco trazer mesmo. pra Terra 1, viu? É, difícil. Eu Trazer pra- agradeço até hoje. Cara, sem brincadeira, o Robson ter apostado em mim foi muito Terra 2. Mas da parte dele, porque assim, ele falou, eu não era vendedor. Não, rapaz, vai em cá que eu vou dar um jeito no Senna, vamos conseguir convergir algumas coisas. Eu acho que o que você sabe, algumas coisas aí que você disse que você sabe fazer, eu acho que lá na empresa tem espaço para isso. Eu lembro dessa conversa até hoje. Faz 10 anos essa conversa. Bom, mas o lance do teatro foi, eu trouxe um cara aqui ano passado chamado Darlan, e ele é um palhaço. E, pô, aquele episódio não foi o episódio, talvez, que a gente tenha o maior número de views. Você olha depois aí, mas sei lá, tivemos... Bom, tá na média das views. Mas eu me encantei, velho. Eu falei assim, pô, o Darlan é muito embaçado. E eu já conheci esse cara. E eu falei, mano, eu vou levar você no podcast, só que eu preciso pensar uma pauta, assim, pra não ser muito maluco. E ao mesmo tempo um cara de remuneração, ou sei lá, um executivo olhar aquele episódio e falar assim... Pô, que da hora isso, né? Bom, enfim, eu tentei ao máximo até que um dia eu falei, a pauta é essa, vamos lá. Choramos junto aqui, porque o Castor tava junto também, ele contou, já foi o doutor da alegria, aquelas paradas todas. Então, cara, você não tem como sair daquele episódio sem estar mexido. Recebi um convite pra entrar no teatro esse ano, só que os caras falaram, só que esse ano tá profissional. Quando eu cheguei lá, maquiagem, figurino, não sei o quê, os roteiristas, eu falei, bicho, mas calma, eu sempre fui amador de zoeira, eu não sou... Não, mas agora é um negócio assim. Então eu falei, não, beleza. A gente quer fazer um curso legal. Eu falei, eu conheço um cara. Quem é esse cara? Chama Darlan. E a gente já conhecia o trabalho dele de umas outras paradas. A líder do teatro falou, traz esse cara. Por que eu tô dizendo isso pra você? Lição de início. Senta todo mundo assim pra assistir você, voluntário lá. Vocês vão ter que representar uma peça que eu vou contar o texto pra vocês sem dizer uma palavra. Adriana do céu. Aí, bicho. Aí você fica daquele jeito. O pior, o cara tá te avaliando. Né? Então não é só isso. Aí você faz o negócio, tudo o que você quer é acabar aquilo muito rápido. Eu quero sair daqui. Aí São os 40 segundos seus lá. Isso, são os 40 segundos. Tipo assim, ele fala, você tem uns 3 minutos, sei lá, alguma coisa assim, cara, mas você fazia em 15 segundos. Porque é incômodo, né? Muito, Aquilo que cara, aquilo tá- incomoda você Missão resolvida. Ele fala, Te volta. tira da zona de conforto, na verdade, né? Fazer isso. E o legal do trabalho, ele falava, volta. Aí você voltava, você fala, não, mas já acabou. Não, volta. Aí você voltava. Ele falou assim, faz isso com mais calma, cara. Relaxa aí em cima. Relaxa aí em cima. Curte, né, o momento, Curte o né? momento. E aí começa a trabalhar, não sei o quê. Moral da história, pra acabar meu Terra 2, quem tá assistindo, eu vou me comprometer. Eu quero levar o Darlan pra gente trabalhar técnicas de negociação e comunicação. Porque por que um cara desse vai ensinar? Cara, calma. Já viu quando você é confrontado em certas coisas? Primeira coisa que você quer sair dando a resposta. Para. Respira. Entende? Começa a se posicionar no jeito que você tá falando pra saber se o outro tá curtindo ou não, sabe? Então, são tentativas da gente explorar um mundo diferente que pode trazer conceitos de uma forma muito incrível, né? Só que, de novo, já me estrepei e vou me estrepar de novo. Se tem uma coisa que o Robson disse pra mim lá atrás, esse é um momento legal. Olhando pro Robson agora. Aí vem. Aí vem, né? Porque, cara, era assim, ele falou assim, tô disposto a perder dinheiro pra você aprender. Eu nunca esqueço que ele falou isso pra mim. Cara, corajoso, hein? Corajoso. Nossa, E eu pensei, puta, eu vou tentar perder o Eu falei que mínimo eu tava disposto possível. a ganhar também, né? Então... Lógico, a parte 2 mas nós vamos ganhar. Mas o custo do teu aprendizado, tô disposto a pagar. Eu falei, cara, isso é sensacional. Falou assim,
Cara, se eu pudesse investir nessa empresa hoje, se eu tivesse 10 milhões de reais, eu falasse assim, compra um prédio ou bota em marketing? Eu boto em marketing. Eu falei, puta, eu quero trabalhar pra esse cara. Porque assim, o cara vai dar esse apoio que a gente precisa pra ser um Terra 2, ao mesmo tempo não ser um idiota, né? Você fala assim, cara, eu vou tentar transitar entre os... Eu vou transitar entre os dois lados e vou tentar... Não tira essa palavra. E vou trazer resultado pro negócio, né? Então, assim, já que esse episódio também é uma homenagem pra seu momento de ser um chairman, eu quero dizer que o Robson, ele é um Terra 1 em alguns momentos, mas ele é um maluco Terra 2 em alguns outros, né? Uhum. Preciso conhecer o sítio que ele cavou na Terra, pegou uma montanha e construiu um paraíso lá, cara. Terra 1 é difícil sair assim. Não, esse é um Terra 2 que tem que ter um pouco de Terra 1, que senão tu não faz. Eu acho que todo mundo quer chegar ao paraíso, né? Agora, cavar o paraíso, meu amigo, essa parte é difícil. Por isso que é os bem dois, o que ele falou, é os dois, né? Não é um mundo só de um ou de outro, né? É um mundo da pluralidade, né? De abrir os olhares para enxergar novas... E por conta dessa intolerância que a gente está vivendo, isso está sendo muito difícil, porque todo mundo é dono da sua opinião, todo mundo, a sua opinião é a mais importante... E não tenho ouvido para deixa eu escutar. Eu posso não concordar, mas deixa eu entender seu ponto de vista, né? Então, eu acho que é somar, né? Somar... De novo, volto numa palavra que eu falei no começo. Humildade. De escutar e aprender com quem tem lição para contar, né? Eu gostei desse negócio de Terra 1, Terra 2, que às vezes fala assim, esse cara é um Terra 1. Só ao invés de... Né, depois vocês escutem o vídeo que ele explica o que é a diferença de Terra 1 e Terra 2. Estamos usando, mas vai saber se é isso mesmo, né? Não, é que daí você poupa de gastar uns palavrões e falar, você é muito Terra 1, né? Vai o... Terra 1. Pra Terra 1. Ele fala um negócio vai também, pra Terra 2, eu quero até... depois consulta aí, Fê, pra eu não falar errado. Tem uma frase do Sartre que ele fala que acho que é a essência precede a resistência, né? Eu acho que é, só confirma se é isso mesmo. A existência precede a essência. Para não falar bobagem. E ele fala assim na palestra mesmo, que assim, vamos pensar o quão o ser humano ele pode ser um ser transformador. Porque você tá a cada momento que para ele é o contexto, né? O contexto é soberano. Hoje você tem uma realidade, amanhã pode ser completamente diferente. Aí vamos pegar ali e dar o exemplo das abelhas. As abelhas, a existência dela é ser abelha. Ela vai ser abelha sempre. Ela vai nascer para fazer mel. Ela não vai ser outra coisa. Nós, seres humanos, não. A gente faz muitas coisas. Então, é olhar para isso e dizer, não, eu tenho um mundo de afinidade, mas eu vou fazer muitas coisas se eu estiver preparado para arriscar, para pensar diferente, para escutar outras coisas, para olhar com novos olhares. E é isso que a gente está precisando, acho que para esse mundo aí contemporâneo que a gente está vivendo, né? Estava aqui pensando que quando a gente fala no mundo de empresa, né? Porque a gente, sempre a nossa pauta aqui está pensando, de alguma forma, o mundo das empresas e nas empresas. Mas antes de ser nas empresas e das empresas, somos pessoas. E a gente nasce, não tem esse conceito de empresa, né? Quando a gente nasce, quando a gente é adolescente, criança, etc. Mas a gente vai entrando em umas caixinhas assim e comprando certas verdades que não são verdades absolutas. E eu quero devolver para o Emer uma coisa que é o seguinte. Talvez, e só talvez, a sua entrada no mundo da remuneração foi uma entrada bem importante e uma porta importante, não porque você é bom naquilo que você faz aqui, mas porque o mundo da remuneração e o mundo desse que nós estamos de alguma forma influenciando precisava de pessoas como você. Talvez precise de pessoas que hoje, e agora o nosso ouvinte talvez pare para pensar em algumas coisas, e eu preciso tomar cuidado no como eu vou falar isso, mas muita gente tem habilidades e capacidades e valores lá dentro que acaba sendo encaixotado no valor de outro. E um valor... Vou pegar o exemplo de Terra 2 e Terra 1, mas o cara entra no Terra 1 e compra aquilo como verdadeiro, mas no fundo ele não é assim. E eu tenho exemplos da minha vida, assim, não eu pessoalmente, mas pessoas próximas de mim que eu percebo, falo, por muito tempo forcei a pessoa a fazer isso, mas a essência dela é outra coisa. Pessoas brilhantes em outras coisas, fazendo coisas
boas também, porque a competência nos dá isso. A gente faz muito bem alguma coisa que não é a nossa essência. Nas empresas também é assim. Quando você entra num negócio de remuneração, que é o nosso negócio da Carreira Miller, você tem várias formas de pensar. Você pode pensar que remuneração é o que ensinaram lá atrás. Fazer a conta, fazer uma progressão, uma regressão, uma projeção de números. Isso tudo a gente sabe fazer e é bem legal. E é tão legal que isso quase parece uma verdade. Mas a verdade não é isso. A verdade é que nós estamos num mundo das recompensas, o mundo dos estímulos, o mundo de mover o camarada, como nós fizemos no começo daqui, de A para B, e que a gente só usa um jogo chamado salário ou uma remuneração convencional. Mas todos nós temos habilidades e jeitos e capacidades que podem ser usadas. E a gente fica naquela organização porque estou usando o meu melhor. E a gente sai de uma organização porque o nosso melhor também não está sendo usado. E vocês sabem disso, que vocês fazem esses estudos de remuneração. Remuneração já não é o principal fator para fazer alguém estar numa empresa. Aliás, por muito tempo não foi. Só que ele seduziu e a gente cria aquilo como se fosse uma verdade. Pague mais e você terá. Eu mesmo já escrevi matéria sobre isso, dizendo sobre o que você paga conduz as pessoas. É verdade, conduz, mas não quer dizer que deve conduzir. Se você puder pagar alguém para ele ir para uma direção a qual ele não quer ir, ou que não é a essência dele, ou que não é... Não vou nem para o campo dos valores, mas às vezes vou traduzir assim como o jeito da pessoa. Aquilo ali não vai ser bom para ele. Ele vai fazer, vai se estressar, vai cansar e um dia vai transformar tudo isso aí em remédio ou uma aposentadoria prévia, porque está insatisfeito com aquilo. Quantas pessoas ou quantas vezes a gente ouve alguém falar, não, eu quero morar no campo, morar na praia, quero abrir uma pizzaria, quero sei lá o quê, porque ele quer sair de onde ele está. E sempre a ideia de que o outro lugar vai ser melhor que esse. Mas, na verdade, esse pode ser um bom local. Pode. A gente pode fazer a nossa vida em locais compatíveis conosco. Eu tive muita alegria naquilo que eu faço, porque tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a minha pessoa. Agora, não precisa ser do jeito que normalmente se faz. Remuneração, por exemplo, pode ser um negócio muito estressante, mas pode ser um negócio bem bacana. Eu escolho a parte bacana de ser, né? Como que nós vamos usar isso de uma forma estimulante e não estressante. Falou bem, falou sério. Vamos que vamos. Terra 2. Silver Senior. Silver Junior. Silver Junior. É isso aí. Mas as mulheres... Até nós já colocamos nas caixinhas. Viu como a gente adora colocar, né? Me encaixotamos. Júnior, pleno e sênior. Falta um pleno aqui. Acho que você é pleno. Eu sou júnior. Eu acho que é pleno. pleno. Eu sou plena. Boa, muito bom. Essa é a Terra 2. Essa é a Terra 2. Essa é a drivada pelo Terra 2. É impressionante, mas ela vive na Terra 2. Aqui ela fica o tempo inteiro fazendo piadinhas de stand-up. Ela manda bem, ela tem uma velocidade que eu falo... Aqui, ó, quando você tava falando, eu já tava pensando, imagina quanto custa. Eu já tava, minha cabeça já tava aqui. Não, aqui eu me dou o direito de pensar o seguinte. Eu conheço a Fernanda desde que a Fernanda era criança, né? Então dá pra você ter uma ideia. Desde a quinta série, nunca saiu, né? Não vou falar quinta série porque ainda tá lá, né? Pois é. Mas há muito tempo. Ela é amiga da minha filha e tal. Enfim, cresceram junto na mesma escola. Então eu lembro dela há muito tempo. Eu conheci o João, já conto para quem está nos assistindo quem é o João, vocês sabem de outros episódios, eu conheci o João depois. Então, se eu pudesse dar nomes, usar esses nomes todos, nós estamos aqui, um absoluto Terra 1 com uma absoluta Terra 2. E se casaram. Então, eu fico pensando como deve ser na casa de vocês a coisa lá, né? Como que vai... Existe Terra 1,5? Porque vai chegar... Tem um equilíbrio, né, cara? Eu acho que ele tá certo, né? Terra 1, é bom Terra 2 puxa e ó... um pras terras de cada um, né? Então, aquela história Terra chamando não funciona, né? Não funciona. Que terra nós estamos chamando, né? Pois é boa. É quase que um sistema solar. Mas aí é uma coisa legal, né? Porque fala muito do que os opostos se atraem. Eu não acredito que os opostos se atraem. Na verdade, os opostos se distraem, se repelem. Mas a capacidade da gente balancear que é o grande segredo. Provavelmente você tem uma pessoa que gosta de outras coisas e eu gosto de outras coisas. A nossa capacidade de
conectar de novo. Tipo assim, eu gosto de banda de rock. Pô, eu não gosto, mas eu vou com você porque eu sei que eu vou te fazer feliz. Essa é a capacidade da gente, como ser humano, de tolerância. Porque você falou da tolerância. Né? Acho que todo mundo, assim, na carreira, assim, que conviveu com o Robinson tem alguma coisa que já... Um ensinamento, assim, que guarda, enfim. Tem muitos. Mas um desses, já que Alguns viraram piadas, né? Já que ele citou do relacionamento, né, do João, quando a gente começou a namorar, eu lembro que um dos conselhos, assim, do que ele falou pra gente foi assim, espero muito que você ensine a Fer coisas que você tem facilidade ou que você... E que ela também te ensine, assim. É isso que eu desejo. Esse foi o desejo dele, assim, quando ele descobriu, a gente, né, foi tudo... não, então, eu sei, são muito diferentes. Mas eu espero que na jornada de vocês, um ensine o outro coisas que faltam e que vocês se complementem, assim, né? Você falou também da porta estreita e a porta larga, que a gente tava pela porta estreita que é muito diferente, né? Tudo bem, mas essa parte Mas essa parte você vai deixar pra depois. Mas o que eu quero aproveitar da sua conversa... Isso na nossa cabeça. Vocês são diferentes, mas isso é muito, muito bom. E eu percebi isso naquela oportunidade. E complementares. E complementares. Sabe, o que um manca pra um lado, outro manca pro outro. Posso falar desse jeito, né? De uma forma pejorativa, mas... Juntos os dois não andam, dois né? andam perfeitos. É possível andar perfeito. Mas a boa coisa disso, eu não quero tirar... Eu quero tirar eu do centro da coisa, mas dizer o seguinte, toda empresa deveria ter alguém, ou todas as pessoas deveriam ser referências para você tratar certos temas. Eu vou casar. Fala com alguém. Não é? Então, o terapeuta é um ótimo cara. Mas antes de existir o terapeuta, tem os colegas de trabalho, tem os amigos, tem os pais. E a gente precisa conversar. Não é? Você lembrou de uma coisa que eu falei lá atrás, mas só falei porque vocês perguntaram. Porque se não tivesse perguntado, eu não teria ouvido. Não é? Então, esses papos são importantes. Mas a empresa tem um papel relevante de formar uma boa consciência entre as pessoas. Mas isso só acontece quando você tem compromisso, você acredita na outra pessoa. Você nunca vai perguntar um negócio para aquele cara que você não acredita. Falar, só vou fazer uma média. Não. Você pergunta porque você quer ouvir. Você tem como... Acho que você citou isso em algum momento, lá no começo de hoje. A gente cria certos ídolos, assim. A gente cria certos referenciais. Ou mesmo na empresa também tem. É que no passado, os referenciais eram o diretorzão e você quer ser igual a ele. Agora não. O referencial pode ser um colega seu que tem uma atitude que você não tem e que você gostaria de ter. E isso é bacana. A gente precisa ter esses heróis dentro do nosso trabalho. Aliás, a nova geração, ela admira muito mais os parceiros, os colegas, do que o próprio líder em si. Porque ela é muito mais aberta a compartilhar coisa que do passado também a gente tinha muito essa questão de separar a vida profissional da vida pessoal. Hoje em dia não, a pandemia também trouxe isso. Então hoje você pode ter um amigo, se identificar com alguém dentro da empresa e compartilhar assuntos. E quando eu falo da terapia, porque assim, é que a terapia, ter amigos é fundamental. Até, acho que já viram o tal do estudo da Harvard, que acompanhou uma galera, a galera que tinha amigos. Não, os amigos são a fase boa para ir. O terapeuta é que às vezes com um amigo tem 2 pontos. Ele não tem o conhecimento técnico para tratar de determinados assuntos e ele sempre vai dar uma opinião enviesada, porque ele é teu amigo. Então, ele tem uma visão e o terapeuta, ele sai dessa visão, né? Então, terapia custa. Meus amigos não fazem isso, não. Meus amigos parecem tudo contrário a mim. Tem amigo que fala na cara, mas você tá errado e esse é o melhor amigo. Não, se tua linha de pensamento não é por aí, né? Mas eu acredito muito nessa complemento e na empresa, eu concordo com você, tem um ambiente onde, sabe, posso contar com fulano para isso, posso contar com fulano para isso, essa é a coisa legal, né? Falando nas frases que marcam do Robinson, uma que marcou também aqui quando a gente trabalhava no presencial, era tanto terra 2 junto, que um dia ele entrou, ele virou pra mim e falou assim, eu não estou ouvindo nem os meus pensamentos. Não, mas ali é difícil, né, Fê? Vamos dizer que é verdade, né? Olha como ela ri. Dá uma olhada como ela ri. Imagina isso no escritório. Fê, não conseguiu conversar mais, porque era uma bagunça total. Misericórdia. Mas ele é terra 2. Mas eu educadamente, né? Ele não viveria, não aceitaria comprar todas as coisas que comprou e a empresa chegou onde chegou, porque é isso também. Eu acho que, cara, para empreender,
Isso é uma característica interessante também. Você tem que ter muito disso, né? Terra Você tem 2. que se jogar em algumas coisas. Você tem que acreditar em algumas tendências de mercado que ainda não tá formatado. Porque para pensar, tem coisa que não tá formatado em algo... Cara, tem coisa que... o que a gente tá discutindo agora, certo? É um episódio de Terra 2. Acho que pode chamar... Tem que dar vários nomes. Putz, eu tô viajando aqui de sugestões Eu vou de ter nome. que mandar depois isso lá pro pessoal lá do Ser, lá Se da... permite, Ó, olha. ó. Terra 2. Eu fiz propaganda do Ser aí, fiado. Pois é, pede comissão pra Vou ele. pedir lá. comissão pra ele. Porque tem muita coisa que você não dá formatado, então você precisa construir. E essas construções envolvem você recolher conhecimento de vários lugares e falar, vou formatar. Aí quando você tem um produto, pronto, as pessoas pegam nisso, né? Um celular, da forma como chegou pra gente interagir, um computador, foi uma junção disso, de pensar em melhores experiências possíveis e tal. Aí alguém um dia joga numa tela e fala, é isso. Alguém consolidou algo que muitas disciplinas em algo palpável ali, né? O cara que fez muito 10. Questionar a inteligência artificial faz parte disso. Porque hoje a gente está sendo domado por ela, mas quando você está por fora olhando os elementos e como eles se estruturam, você fala, opa, peraí, vamos parar aqui. Vamos continuar, vamos fazer as perguntas certas, né? Tá no momento de fazer as boas perguntas? O que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Então vem. E você diz que você já não sabe. É a postura de Sócrates, né? Cara, eu não sei. Por isso que eu tô te perguntando. E aí dói, né? Machuca. Perguntar machuca. Hoje em dia, ixi. Que legal. Eu saio animado desse episódio porque ele é o último. A Fer vai falar isso lá na introdução. Esse é o último, então. Mas ela vai contar só naquela introdução do começo. E 2024 tá aí, tem muita... Eu tiro muitas lições aqui. Eu não queria formatar. Então vamos lá agora. Resume em 3 tópicos tudo que a gente falou. Meu, a gente... Aí nós estamos voltando pra Terra 1, né? Criando os Eu quero frames, né? permanecer na Terra 2. Permanecer na Terra... Se você que tá ouvindo e chegou até aqui e fala, putz, mas é duro. Já dei feedback lá pros caras do Quinto Dia Útil. Faz um episódio de 8, 10 minutinhos com o convidado, assim, papum pro convidado pra resolver a história. E esse episódio não cabe lá no Ser. Então tem que ser um negócio meio maluco assim. O que vocês diriam? Se... Agora é o momento que vocês têm para dar aquela palavra final para jogar a galera da carreira para um 2024 sob algumas perspectivas diferentes. E a Adriana dizendo o que é que a gente... O que esperar desse lugar novo? O que você diz para esses 2 meninos que estão aqui na sua frente? E agora, hein? E agora? E aí, pleno? E o que a gente fala, hein? O que a gente fala? Difícil essa missão, hein? É difícil. Eu acho que, assim, o mundo, ele tá em transformação e a gente começa a surfar algumas coisas, perder o medo, ousar. 2024 acho que vai ser um ano desafiador, mas qual ano não é? Todo ano é, né? Então, para mim, é o que eu tô olhando. Viva a vida. Eu tenho pensado muito nisso. Acho que quando a gente entra na parte do Silver, a gente começa a pensar. Se permita sair do Terra 1 e navegar mais no Terra 2. Né? Vá ver coisas novas, vá conhecer gente nova, vá falar, vá se conectar. A Sampo agora está com um programa para levar, eles fazem muito intercâmbio com universidades e vai ter uma visita na China em outubro. Pô, tô louca para isso. Eu não iria para a China. Eu vou com uma galera para a China. Aí é diferente, então eu tô pensando seriamente. Então acho que a dica é, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. A gente não sabia que ia estourar a guerra. Então, o mundo não está sob controle. Então, viva, se divirta, faça coisas diferentes e se permita migrar de Terra 1, Terra 2 mais vezes. Acho que essa é a mensagem. Cara, eu vou conectar o se permita aí. Porque nós vamos virar de 23 para 24 e como foram todas as viradas dos anos que eu lembro, a gente vira com expectativas. Expectativas não significam que vai acontecer aquilo ali. Mas a expectativa, ela pode gerar a frustração. Então, se tiver alguma coisa para combater, eu combateria a frustração. Porque se a gente estiver preparado para coisas que não der certo, isso não deu certo, fiquei frustrado, nós vamos carregar muita frustração. Eu começo o ano de 24 preparado para coisas que não vão dar certo. Quando você veio para a carreira, e, Fê, acho que valeu isso para você também. Eu estava preparado para não dar certo. Eu esperava que desse certo. Mas se não desse certo, frustrado, eu não ficaria. Teria outras pessoas, talvez, sentado aqui, ou isso não existiria. Esse evento não existiria.
Mas frustrado eu não ficaria. Então, minha recomendação, assim, é que a gente se empenhe o máximo para fazer o ótimo, para fazer o certo, para dar certo e para que a gente fazer consiga... o nosso melhor. O nosso melhor. Mas a frustração, a gente não vai carregar a frustração. Boa Esquece. Dica. Não deu certo? Parte para outra. E a carreira, nossa empresa, ela é fruto disso. Uma coisa não deu certo. Você vai lá e volta para casa e faz de novo. E eu quero contar essa historinha de frustração. Uma vez, lá no começo, 30 anos atrás, e na época eu tinha 30 anos. Então, entre os meus clientes, eu era o mais jovem. Eu era o consultor jovem. E eu estava diante de um diretor. E esse diretor é o diretor da empresa. E nós estávamos medindo cargos e tal. E eu bolei uma metodologia com pontos, blá, blá. Não deu certo. Ela não estava respondendo a projeção. E ele olhou para mim, assim, numa mesa como essa, falou, não está dando certo, né? Eu falei, não. Mas vamos voltar para casa? Vamos. Não foi bem assim que eu disse, mas enfim. Ele falou, tá bom. Voltei para casa. Mudei o algoritmo, e essa palavra a gente não usava na época, mas era esse o que estava acontecendo. Depois deu certo. Mas para dar certo, precisou não dar certo. E aí melhorou esse modelo. Depois de um tempo, a gente abandonou esse modelo. Hoje a gente usa outro sistema de projeção. Mas foi necessário combater a frustração. Esse é um exemplo. Teve 200 outros 1000 exemplos que eu poderia citar, mas a frustração ela vai estar procurando você. Não deixe ela te achar. É esse o que eu recomendaria para 24. É o exercício que a gente falou de se reinventar. Sim. Você pode se frustrar por alguns segundos. Acabou. Levanta. Erga a cabeça, levanta, Bora. Olha para outros olhares, conversa Bora. e Você a vida é nem isso trocar de mesmo. emprego, falar assim, eu vou trocar de emprego porque aqui não tá bom. Não. Sabe, a tal da resiliência. Começamos lá atrás, lá fora, começamos a falar disso. Resiliência faz você ficar maior e você chega maior do outro lado. Mas para chegar maior do outro lado, é só apanhando. Não tem como você pular essa parte, não é? Sabe que tem um pensamento estoico que acho que tem uma reflexão muito importante para momentos como essa de virada de ano, assim. Que a esperança e o medo são ruins da mesma forma. Porque elas te colocam num lugar onde você não pode fazer nada, porque é um futuro que você não existe, você não tá lá ainda. Então, quando a gente tem esperança de alguma coisa, por mais que a gente consiga imaginar tudo que tem de positivo em volta de ter esperança e, né, em ser uma pessoa esperançosa, de um mundo melhor, de pessoas melhores, enfim, a esperança e o medo te colocam em lugares onde não tem como agir, porque você não tá lá ainda. Então, acaba um ano, a gente cria muita esperança para aquele ano que vai vir, muito medo também, às vezes, de situações. Nossa, e se acontecer algo muito ruim? Eu acho que a gente se colocar nesses lugares é muito perigoso, né? A gente fazer um plano de ano novo com muita esperança ou com muito medo, né? E aí, acho que a gente tem que pensar o que eu fiz nesse ano, o que eu tô fazendo agora, onde que eu tô, quem eu sou hoje, e planejar a partir daí, né? E planejando, sabendo que você vai, talvez, perder a rota. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso Como aí. ele falou, eu quero fazer isso, não deu certo, tá bom, ok, vamos tentar outra coisa. Essa é a questão da resiliência. Sim. Né? Se reinventar e... Tem um grau de tolerância com você mesmo, né? Exatamente. Porque se você não se tolera, fala assim, eu não posso errar. Se você é do tipo que não pode errar, vai sofrer. Porque a gente pode errar. E é errando que a gente faz. E tem zilhões de casos. E o mundo Thomas hoje, acho que é Edison mais mesmo. aberto para errar, né? Por conta de toda Mas essa... o mundo precisa ser você. É verdade, tem razão. Porque você não tem aquele aluno que só quer tirar nota 10, o dia que tira... Eu tenho uma irmã, se ela estiver me assistindo aí, eu tenho várias irmãs, mas uma delas em especial, ela é a pessoa dos 10. Um dia ela ficou muito frustrada, na época era A, B, C, D, eu era o cara do C, D e E. Eu conhecia essas letras, eu não sabia que tinha para cima. E ela não sabia que tinha para baixo do A. Um dia ela veio com B, chorou, que é um negócio. Eu falava assim, não sabe nada, criatura. Mas é o jeito dela. Ela opera com a não falha. Eu considero a possibilidade de falhar tremendamente, mas... Você sabe que eu tenho uma história, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu sempre gostei de números e meu sonho era fazer algo que tivesse número. Pensei em matemática, não deu certo, acabei fazendo engenharia. E aí o meu sonho de consumo era a Poli. Eu era de São Paulo, era a Poli, né? E eu não passei na segunda fase da Poli. Aí eu tinha 2 caminhos. Ou eu entrava para o cursinho para poder prestar Poli de novo, ou eu pensei,
Se a Poli não me quis, eu também não quero a Poli. Perdeu. Vou prestar todas as outras engenharias, a que eu passar, a que for mais fácil eu vou fazer. Continuei na engenharia, fiz a Unip. A engenharia me ajudou muito, me deu muita base, do Terra 1 também. Mas assim, talvez eu acho que hoje eu nem sou tão engenheira assim, sabe? Eu sou outra coisa que não seja engenheira. Então, se eu tivesse naquela, não... E tá tudo bem, de novo. Eu quero fazer de novo o cursinho para prestar. Eu acho que a gente precisa ser mais... Tolerante consigo Acho que você não é engenheira, você é engenhosa hoje. Gostei! Olha lá. Gostei, Então, eu não, assim... Pra quê, né? Tem que nem Unicamp. Aqui é Unicamp, né? Você tem que fazer na Unicamp. O que vai te agregar? Então, eu acho que essa é a questão do mundo. E eu acho que a dica que você deu é isso. E parabéns pela empresa. Opa. Parabéns pelos 30 Obrigado. anos. Parabéns pela coragem de fazer tudo que você fez na jornada. E coragem maior ainda de entender que tem a hora de deixar os outros brilharem, mas você vai estar sempre aqui, mas de uma forma diferente. Legal, obrigado, Diana. Joia. Fico contente com isso. O olhinho brilhou. E eu vou dizer, cara, se tem uma coisa que foi muito maneiro isso na carreira, é a construção para os outros brilharem, porque a maioria das consultorias, você vai saber muito bem, elas se amparam numa pessoa. Aquela consultoria é do fulano, aquela é do fulano. E a carreira, o trabalho de construção que o Robinson abriu há um bom tempo, o legal é, a posição que você está hoje é reflexo do que você planejou nos últimos 5, 10 anos, assim, né? Então, se você está insatisfeito com o lugar que você está hoje, é muito culpa tua de não ter planejado nos últimos anos, né? Mas a carreira construiu uma marca e um jeito de ser para ter espaço para muita gente trabalhar em prol dela. Isso é muito legal, porque dá a condição agora do Robson fazer uma manobra como essa e falar assim, e agora? Claro que nós vamos passar perrengue em algumas coisas, mas em outras, assim, o negócio caminha, cara. Porque dia 1º de janeiro, dia 2, dia 3, a interação com essa marca segue uma cultura muito bem desenhada, uma liderança, um plano estratégico, né? É até engraçado que até o Carreira, do Carreira Miller, muita gente acha que é porque a gente trabalha nem com fazer carreiras. Falta. De remuneração, trilhas de carreiras e tal. É engraçado que... O cara já nasceu determinado ali, certo. cara. Tem gente que nasce já com, né, que Deus tem uns prediletos, né? Eu acho que Deus tem os seus preferidos Sei. mesmo. Vai saber o que é futada no japonês, vai saber. Então, eu não sei o que é agora de isso. pesquisar. Vai descobrir, vai estudar. Muito legal ter vocês Legal. aqui, Adriana. Obrigado por você presentear a gente com esse monte de reflexões, cara. Muito feliz mesmo. Você é fera nisso, cara. Sim. Você é engenhosa. Você sai daqui com um novo Engenhosa, cara. olha lá. Ganhei uma Você já não é mais definição. Sou engenheira. engenheira agora. Não é engenheira, Sou hein? engenhosa. É a condição de Pode você usar no misturar as LinkedIn já. coisas. Engenheira não, engenhosa. Engenhosa. Cara, tudo isso você sabe que a nossa assessoria depois, a Nath, que tá nos ouvindo, ela vai ouvir e vai escrever. Qual vai ser a descrição da nossa convidada? Nath, se prepare, eu quero engenhosa aí na parte Ela é uma de engenhosa da vida, né? E dos aprendizados que a gente tem ao longo do caminho da jornada. Gostei. Obrigado. E agora sim, Valeu. eu sei que eu não poderia falar isso, mas, cara, você tem muito a cara da Sampo, hein? Desculpa, o presidente da Baluf na Alemanha. Tô falando uma Baluf. Nossa, cara, vai Cara, saber mas o que vai você é falar fera. Não, brincadeira. A sorte é sua que você não falou em alemão, então tá tudo certo. Acho que ele não vai entender. Ah, não vai entender. Tá certo. Pois é. Brincadeira. Cara, eu não sei, porque eu fui infeliz nessa brincadeira. Eu vou deixar ela ali, só pra registrar. Não vai cortar, não. Não vou cortar, não. Brincadeira, cara. Você é uma profissional fantástica. Agradeço muito a tua vinda aqui. E nos presentear de novo. Se você que tá ouvindo curtiu, senta o dedo no like, manda pra longe. Você conhece uns Terra 1 que precisa ir pro Terra 2? E tem muita gente que vive também na Terra 2, gente, e não tem acabativo. Então, manda pro Terra 1 também, porque o cara... E tem isso que a gente quer no Terra 1 nem Terra 2, é verdade. Tem Lua 2, sei lá. Bom, é Marte, né? Marte, 1. isso, Manda pra Marte 1. Elon Musk tá querendo mandar Ele tá arrumando uns já Manda os os caras. caras, Pois é. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo Prazer. episódio. Tchau. Tchau.